Boa tarde. Hoje a gente começa o seminário em Pedagogia do Violoncelo, organizado aqui a partir da Universidade Federal de Minas Gerais, mas abordando lugares e pessoas de lugares diversos do Brasil e de fora do Brasil. É um grande prazer para mim poder receber vocês. Estou muito feliz com o interesse que esse evento estimulou. Eu acho que a questão de preparo em pedagogia é uma coisa extremamente importante que às vezes a gente só percebe uma vez que a gente está atuando, né, na área. E muitas vezes, na minha experiência, as informações sobre didática e pedagogia, as informações que a gente tem sobre performance, o treino de performance, acabam sendo campos um pouco separados, mas a gente sabe que na vida profissional a gente precisa das duas coisas e que as duas coisas se complementam, né? Então, e se enriquecem. Então, a minha posição que realmente sendo melhores professores, a gente vira melhores músicos, melhores intérpretes. E com essa proposta que eu queria organizar esse seminário, estou mais que feliz de receber os professores e professoras que estão conosco aqui, que estão, além de muito capazes nas áreas deles, também muito generosos de compartilhar o conhecimento deles e doar seu tempo. Então, eu queria agradecer esses professores, vou apresentar eles. Queria agradecer também a ajuda dos meus alunos, Thalita Marinho, Vanilce Rezende e André Freire, que estão aqui. Peço desculpas por qualquer transtorno tecnológico, como eu comentei com meus colegas, a minha área é ensino e performance e não tecnologia. Então, a gente tem que arriscar, né? Então, aqui estamos tentando levar as coisas para século XXI, aqui no YouTube. Espero que em algum momento no futuro podemos juntar fisicamente aqui em Belo Horizonte ou nas cidades de cada um de vocês. Então, também não posso esquecer de agradecer à Universidade Federal de Minas Gerais, meu lar musical e profissional aqui no Brasil, e agradecer também para a escola ter disponibilizado o canal de YouTube para a transmissão desse evento. Então, rapidamente vou apresentar os professores. Hoje a gente tem um seminário em Fundamentos de Técnica com a professora Gudrun Raschen. Ela é professora na Universidade de North Texas. Ela é professora tanto de contrabaixo, também de violoncelo, com treino nos dois instrumentos. Ela trabalha com pedagogia, trabalha com performance, trabalha com diversas idades de alunos e tem grande experiência como pedagoga. Amanhã, a Larissa Matos vai falar um pouco a partir das experiências delas, dando aula particular e também em grupos e em projetos sociais no Brasil e no exterior. Ela vai abordar questões relevantes dando aula em grupo amanhã. No sábado, a gente vai ter duas sessões mais voltado para a técnica. Então, de manhã, o professor André Micheletti, professor na USP, em Ribeirão Preto, vai apresentar abordagens a ensino da técnica da mão esquerda. E à tarde, a professora Meredith Blackwells, que é professora em Oklahoma, nos Estados Unidos, vai abordar técnicas da mão esquerda. Da mão direita, do arco. Ela não podia comparecer hoje, mas vai estar com a gente no sábado. E quem participou no encontro que tivemos em Belo Horizonte em 2018 vai lembrar dela. Ela estava com a gente aqui em Belo Horizonte 3 anos atrás. No domingo de manhã, a Vanna Bock vem de São Paulo, né? E ela vai abordar repertórios, metodologias no ensino. A Vanna tem grande experiência como professora e, além disso, eu descobri lendo
o currículo dela, que ela também é formada em terapia ocupacional, né, Vana? Que eu acho que também, com certeza, enriquece muito o ensino dela. E a Marta Bretsky, que vem de Porto Alegre, vai compartilhar com a gente o trabalho dela abordando jogos improvisatórios e experiências na música contemporânea, um projeto que ela traz para projetos sociais. Então, abordagens para incluir improviso no ensino de crianças ou alunos iniciantes. E à tarde, no domingo, a gente vai começar a nossa última sessão com apresentações da professora Larissa e das gêmeas dinamarquesas brasileiras, Gabriela e Rebecca Fuchsig. As duas irmãs tocam violoncelo e formaram em Dinamarca, mas também estudaram em Paris e ficaram 1 ano estudando em Natal com Fábio Presgrave. E eu acho que foi em Natal, se não me engano, que elas começaram a desenvolver um interesse em projetos sociais, e voltando para a Europa, elas fundaram um projeto social na cidade delas. E além disso, eu acho que elas têm viajado muito para participar em projetos diversos em vários países. Então a apresentação delas vai ser muito enriquecedor. E depois das apresentações, o segundo horário no domingo, às 3 horas, né? Começamos às 2, às 3 a gente vai abrir para uma mesa redonda para abordar e pensar em questões relevantes ao ensino do violoncelo no contexto de projeto social. Eu acho que esse contexto é onde muitos violoncelistas atuam como professores, e traz questões únicas, né, devido aos contextos sociais e econômicos que os alunos, de onde eles vêm, né? Eu acho que a gente tem que ter um preparo e uma reflexão profunda, não somente sobre questões musicais, mas questões pessoais, e sobre relacionamento, e sobre, né, como a gente pode ser educadores no sentido mais amplo. Né? Então, a gente vai encerrar nosso seminário com essas reflexões no domingo. Só lembrando que todo dia no chat do YouTube a gente vai manter uma chamada de presença, então vocês participantes podem se inscreverem nessa chamada para a gente poder depois repassar certificados de participação no evento. E também fiquem à vontade de mandar seus comentários e perguntas no chat. A gente vai intercalando essas perguntas ao longo da apresentação, e também vai ter um tempo no final de cada apresentação para um pouco de discussão, tá? A minha ideia originalmente era de incluir todo mundo num grande chamada de Zoom, mas quando a gente recebeu mais que 250 inscritos, pensei, bom, vamos topar o que a gente tem, a gente vai conhecer vocês pessoalmente em outro momento, mas essas sessões vão ficar disponíveis depois, né, no canal da Escola de Música da UFMG. Então o lado bom é que a gente pode guardar esses, podem repassar para os seus colegas e voltar para rever, tá? Então, muito obrigada. Agora eu acho que os convidados vão sair da sala e eu vou ficar aqui com a professora Gudrun, abordando questões dos fundamentos de técnica. Tá? Obrigada, professores, e até breve. Ok. Então, eu vou só ter certeza que estou com o visual que a gente quer. Gudrun, I'm just arranging here to make sure that we have the visual that we want. Yes, with the two of us. Ok. Então, vou traduzir para a professora Gudrun, e ela tem um assistente, nossa grande amiga Daphne Gelling, violista brasileira, americana,
amiga minha, amiga da Gudrun e grande professora. Ela já também participou num evento aqui em Belo Horizonte. Então, a próxima vez, Daphne, você volta e traz a Gudrun para a gente se conhecer pessoalmente, né? Então, eu vou pedir para a Gudrun começar e eu vou ficar traduzindo, tá? Desculpa, gente, qualquer coisa do português. Okay. Gudrun? Hi, everybody. I'm super excited to be here and thank you so much for having me. I wish I could speak Portuguese, so I apologize up front. Unfortunately, I don't, but I'll try to share as much as I can and that we always have time to translate. Muito obrigada a todo mundo, estou muito feliz de estar aqui com vocês. É uma pena que eu não posso comunicar com vocês em português, mas eu vou tentar compartilhar o máximo possível com vocês hoje. Before I start talking about fundamentals, I just want to tell you a little bit about my own story, and I hope it can be a little bit of an inspiration to some of you. I have a very unusual story of how I got to where I am actually today, and that is that I'm actually a very late starter. Então, antes de começar, eu vou explicar um pouquinho sobre meu histórico, porque é um pouco diferente. Eu comecei tarde na minha área e eu quero contar um pouquinho como eu cheguei nesse ponto profissional onde me encontro hoje em dia. Yeah, so I did learn cello relatively early on, but I didn't have the best training early on and had to really relearn much later. Eu comecei violoncelo bastante nova, mas depois não foi com uma formação muito sólida, então depois eu tive que reaprender muitas coisas. And I hope this is going to benefit you today because I had to do so much consciously that a lot of people learn early on naturally. I think I have learned over the years, I've been teaching close to 30 years now, of how to set people up and how to also really teach people how to relearn and find the best, most natural way to play. Então, por ter esse processo, acabou que eu tive que refletir sobre muitos pontos que, às vezes, as pessoas podem ter aprendido mais naturalmente numa idade mais nova e depois não ter refletido, mas eu tive que refletir sobre tudo. E tendo mais que 30 anos como professora, eu tenho muita experiência em como traduzir os assuntos relevantes à técnica, aos fundamentos básicos do tocar, como levar isso para as pessoas e colocar eles na melhor forma possível para começar seus estudos. So early on, I had to learn to play orchestra pretty much right away, almost as a principal cello. And I got right away thrown into the deep end. And anyway, I was actually in South Africa at the time. I lived in South Africa for 11 and a half years. And then when I came here to Denton, actually, I had the plan to study at USC or at Northwestern in the long run. And as a student, I got so much freelance work with the Fort Worth Symphony, which is our professional symphony here with the Dallas Symphony on cello. And again, I got most of my orchestral experience actually in a professional orchestra, which is super lucky. And while I was doing that, I was a teaching assistant to Professor Eugene Osachi, and the reason why I mention this, because I'd like to dedicate today's lecture to him. He's been my main influence, and a lot of what you will learn in the next hour and a half is actually from his beautiful teaching that he gave to all of us. He passed away this last year, and we all trying to continue his legacy. And if you have a moment, try to go on YouTube and look at one of his beautiful performances of Shlomo or something. I'll share the name later in the chat too. It's Eugene Osachi.
Tá. Então, eu comecei, assim, minhas primeiras experiências em orquestra eram como espala numa orquestra na África do Sul. A professora Gudrun morou 11 anos e meio na África do Sul. Então, foi a primeira experiência, ela foi jogada lá no momento assim, exigente da profissão, tendo começado como chefe dessa forma. Depois ela foi para os Estados Unidos e estudou na Universidade de Califórnia e em Northwestern, e teve muitas experiências profissionais já a partir da chegada dela nos Estados Unidos, em orquestras e depois na orquestra em Fort Worth, em Texas. Ela foi assistente em Texas ao professor Eugene Osachi, e ela queria levantar o nome dele porque foi um grande pedagogo. Muitas das informações que a gente vai repassar hoje vêm da técnica, da tradição, do conhecimento dele. A Gudrun trabalhou com ele por vários anos e infelizmente, ele faleceu no ano passado. E a escola está celebrando a memória dele, tentando levantar e continuar a tradição de ensino de pedagogia que ele estabeleceu na Universidade de North Texas. E ela depois vai compartilhar o nome dele para vocês poderem assistir umas das gravações dele no YouTube, mas realmente um grande violonchelista e pedagogo. Então, a Gudrun queria dedicar essa apresentação à memória do Eugene Osachi. Thank you. So the reason why I'm telling you all this is because I didn't have the opportunity to learn things right at the beginning properly. And my presentation today is going to be right from the start, which means you can really teach your students properly right from the beginning. And if you do that, the possibilities are really endless. And maybe you can translate that. Então, a professora Gudrun está contando um pouquinho do caminho para vocês, o caminho dela profissional, para deixar claro que ela não tinha esse início saudável, mas é que ela valoriza muito essa possibilidade que a gente tem como professores de deixar nossos alunos já a partir do início com uma técnica saudável e boa, e que tendo esse início saudável, esse fundo, né, essa base forte, as possibilidades artísticas e musicais do aluno realmente não têm limite. Então é isso que ela quer repassar para nós. Só um comentário, a professora a professora Gudrun compartilhou com vocês um documento que eu traduzi, e eu vou mandar para quem é inscrito. Esse documento vai ser mandado para vocês, então vocês podem concentrar na apresentação hoje dela e anotar se vocês quiserem, mas depois vai ter a possibilidade de ler as informações. Just explaining to them, Gudrun, that they'll get this document so they can just focus on what you're saying. Good. So what's important is actually that with every beginner you teach, or every young student that comes to you, that you right away see the possibilities of someone who could potentially play at the highest level later on. Então, importantíssimo, falando, né, dessa ideia das possibilidades, que quando você recebe um aluno, já a partir do início você vê aquele aluno como uma pessoa que pode ter possibilidades sem limite musicais depois. Você tem que ver seu aluno dessa forma. Yes, so if you have a child in front of you or a young person, everything you do with the left and the right hand in the setup is really with that possibility in mind that they can play the Dvorak cello concerto later on, or Rococo variations, or any of those. And don't get despondent or don't get frustrated by early failures or setbacks. Always go back to that initial idea of this is what is possible, and it is possible. Então, quando você recebe um aluno, você tem que imaginar aquele aluno já capaz de tocar o concerto de Dvorak, capaz de tocar as variações rococós. E claro, vai ter falhas, vai ter decepções, mas de não ficar
de não perder a esperança por causa dessas frustrações, mas sempre voltar naquela crença, né, que com um fundamento bom, esse aluno vai ser capaz de qualquer coisa. I think often we settle for less and we kind of then get into a more passive way of teaching where we let the student dictate what is going to happen instead of being more proactive and having that vision. And I really think fundamentals set up musicianship, musicality, whatever you want to call it, is possible to teach, all of it. Então, o que acontece quando a gente fica contente com menos do que tudo, a gente acaba abrindo mão um pouquinho da possibilidade de direcionar aquele aluno e a gente deixa o aluno direcionar o ensino, mas a gente tem que manter aquela visão das possibilidades para esse aluno. Great. So, what I want to talk about first is actually how to decide on the size and on the setup of the cello. Então, primeiro vamos pensar nos fundamentos a partir vamos começar com a ideia do tamanho do instrumento, né? Okay, so what is important is actually that the size really fits the student, right? And you want to make sure that they don't have to stretch their hand in order to get that first position. So the hand frame really determines how big the cello needs to be, right? Então, selecionando o instrumento fracional, é importante que o aluno não precisa, para tocar na primeira posição, o aluno pode atingir uma primeira posição saudável sem abrir muito a mão. Isso pode ser nossa medida para o tamanho apropriado. Yeah, so a lot of kids want to early on have a big cello. The problem is that they often then don't develop as naturally and as efficiently. So make sure the instrument size is appropriate to the person. Isso é importante porque às vezes um aluno criança quer aquele violoncelo grande, mas se começa com um instrumento maior, grande demais, acaba que vai atrasar o desenvolvimento da mão esquerda. The other thing that's really important is that this cello is set up well, and that is something for me that I paid much more attention to when I added the bass, because everything is enlarged and amplified on the bigger instrument. But I've seen it a lot in schools when I've given master classes on cello, that sometimes the cello students would play with strings that are way too high because the bridge is set up too high. And then right from the start they have to press down to get that string to work, and that's where the bad habits develop. Então, também é importante ficar de olho no ajuste do instrumento, que é muito comum, às vezes, a gente acabar passando o instrumento para o aluno e o cavalete tá alto e o aluno tem que fazer um esforço grande para apertar. Então, só um pouco de atenção que o instrumento seja bem ajustado pode fazer uma grande diferença. Yes, so making adjustment to the bridge height is really easy. And having the string, especially at the beginning, not too high, but rather a little bit low. And then obviously your string length matters for the hand size, etc. All of this is very important. Então, muito importante começar com esses detalhes de altura das cordas, né, do espelho, e o comprimento da corda em relação com o tamanho do corpo do aluno. And then obviously if the shoulders or the bouts are too wide, then they have trouble cradling the cello if it's too wide at the bottom, and you want to be able to reach really comfortable over the top, right? Então, e o aluno deve poder abraçar o instrumento com conforto nos ombros do instrumento em cima, e também deixar o instrumento entre as pernas de forma também confortável. Então, o instrumento não pode ser grande demais. So what's really important at the beginning is that you have the right chair height, and I'm going to adjust my screen here for a moment. Agora vamos pensar na altura da cadeira. Yeah, we'll see you in a moment. And
how to determine that is what you want at the beginning is to make sure your upper leg is not at this angle, right? That would mean the chair is too low, because then it actually blocks the flow, the natural flow of your energy. So you don't want to sit in a chair that's too high with something like this, but you just want to have that natural flow of energy going into your feet. Então, a gente tem que ficar de olho se a cadeira fica baixo, o joelho fica para cima, né? A gente perde o ângulo da coxa. E se fica muito alto, a coxa fica num ângulo mais radical, que também não é bom. Então, a gente quer uma posição natural para a perna. I like generally having a little cushion on my chair. I usually have this triangle wedge that I like, just because it opens that part of your body too. I don't have that right now here, but a pillow can do it too, just that you feel open in this area of your body. E uma almofada, às vezes na forma de triângulo, pode ajudar a abrir um pouco o bacio para ter uma posição sentada mais saudável e mais aberta. So what you want at the beginning is that natural triangle, and I'll move this for a moment, between your feet and your sitting bones. Então, a gente precisa de um triângulo entre o bumbum, onde fica em contato com a cadeira, e os dois pés. So what's important is that the student doesn't sit too far back in the chair. Então, o aluno não deve sentar muito para trás na cadeira. Because you want the natural balance of the two feet and the sitting bones, and to have that weight naturally distributed. Porque a gente quer deixar o peso equilibrado entre pés e bumbum. Então, a gente não quer todos o peso na cadeira. A gente quer manter um pouco de peso também nos pés. Isso seria bem equilibrado. So instead of having my feet at the same level here in the front, I'm actually moving my right foot just a little bit back, and that is to cradle my cello, and then my left foot goes ever so slightly forward. So I don't know if you can see this very well, but yeah, we can see. Yeah, I'm not completely parallel with them. I have this foot a little bit back, and the reason for that is that I'd like to cradle my cello in the legs. So actually, if you can see, most of my weight instrument, I mean the weight of the instrument actually weighs into my legs, so that I feel free in the upper part of the body. So it's again a triangle between your chest and your two contact points here. Então, a professora Gudrun gosta de recolher o pé direito um pouquinho. Os pés não estão numa linha paralela, mas o pé esquerdo está um pouquinho mais para frente e o pé direito para trás. Isso cria um espaço para o instrumento cair e ficar dentro das duas pernas e assim ela consegue segurar o instrumento com pernas e ela fica livre na parte superior do corpo. Também pensando no outro triângulo, o peito e o ponto de contato nas duas pernas. Seria o triângulo de contato com o instrumento, entre o instrumento e corpo. So I'll do this with Daphne Gerling in a moment, but what's important is the cello really rests in this part of on this part of my leg, and here it's a little bit more in the calf. And the reason for all of this is you don't want your cello to be straight up and down. You want the center to be straight. You don't want this, right? But you do not want a flat cello like this. And the reason for it is if your cello is completely flat like this, if you see what my bow angle is on the A string, I have to go really high up. Whereas if I turn it in ever so slightly, it facilitates the top string.
And if you again think Dvorak cello concerto or Shostakovich or anything, so much of it happens here, right? So we need the power on the top string. I do later on, I have some flexibility also, I move, but what's important is that the top string is easily reached. Now, if you have a flat cello or a cello that leans this way, this is what happens. Então, sorry, we just not forget anything. Então, a professora deixa o instrumento, como vocês vieram ela mostrar, o instrumento fica deitado mais na coxa da perna direita e fica encostado com a parte mais baixo, né, inferior da perna direita. Assim, o instrumento não fica completamente reto, né? O instrumento encaixa no ângulo, e ela mostrou a importância disso, que a gente, lembrando novamente, que a gente já quer que o aluno vai ter a possibilidade de tocar as peças mais avançadas, lembrando que se a gente deixa o instrumento completamente plano, vamos dizer, a corda lá vai ficar muito longe. Então, para facilitar ela tocar na corda lá, ela deixa o instrumento um pouco com um pouco de rotação para dentro, né? E a corda lá fica mais acessível e o ângulo que ela precisa na corda lá não fica tão desconfortável. Good, because this often creates extra tension, right? And what I've seen with a lot of students that I had to reset is that they often have problems with raised shoulders. And this is where it starts. So you want to be as comfortable in your body and as centered as you can be, and you want the cello to come to you and not adjust to the cello. Então, ela está enfatizando essa questão de conforto no corpo e realmente tentando, a partir do início, de evitar esse vício de levantar os ombros. Ela lembra de muitos alunos que ela teve que trabalhar com eles para reorganizar o corpo, porque chegaram para ela tocando bem, às vezes, mas tocando com o ombro levantado. Então, para evitar entrar nesses problemas de tensão, é importante, a partir do início, colocar o aluno com uma relação que o instrumento chega nele e não que ele tem que ajustar para o instrumento. Good. So what we're going to try right now is I'm going to teach Professor Gerling here a little bit, and we have not rehearsed this. So we'll see how a violist will adjust to the cello. And on that note, when we sometimes have that people change from violin or cello from violin or viola to cello, and the challenge is always the different angles of the instrument. But I just want to explain something that I think will really help an upper string player, and will also make it possible for an upper string player sometimes to help a lower string player. Because we always end up in these situations, like my first teaching job included coaching violin and violists at a small university. And obviously I don't play those instruments, but I understand a lot of the same principles behind it. Então, agora a professora Gudrun vai ensinar a professora Daphne como sentar com o instrumento, e observando que é interessante que a professora Daphne toca viola, e muitas vezes, né, na profissão a gente tem que adaptar, muitas vezes a própria professora Gudrun, no primeiro trabalho dela, tinha que trabalhar e ensinar violinistas e violas numa universidade pequena. Então, a gente precisa ter um pouco de entendimento sobre o universo e os requisitos dos outros instrumentos de corda. Muitas vezes, as diferenças têm a ver com os ângulos diferentes dos instrumentos e como a gente encaixa o instrumento com o corpo. And I think also as lower string players, we can really learn a lot from the upper string players. And I think with all of us in the string family, there's so much cross-pollination kind of where we can see how other people approach something. For me, it's been very beneficial.
Também é muito rico a gente ter a possibilidade de aprender com instrumentistas de cordas de outros instrumentos. Então, para violoncelistas, aprender com contrabaixistas, com violistas, com violinistas. É muito fértil essa possibilidade de troca, porque a gente lida com questões parecidas, mas com abordagens um pouquinho diferentes. So now with Professor Görling being a violist, I want to just demonstrate something to her that might help her adjust to the different angles a little bit easier. And that is, if you think cello, we have these angles, right? If you translate that to the violin or viola, I think it all starts actually with the natural walking motion or the natural standing motion and with our walking hands, right? So if então vamos começar com a posição natural de caminhar, como que a gente fica em pé, como o corpo fica em pé. Isso é o ponto de começo por qualquer desses instrumentos de cordas. So if you think of, and I will first set her up, but we'll go later to the bow hold, etc. But if you always go back to this natural position, I think it will create the most natural approach to your instrument. Então, sempre ajuda a criar uma posição natural se a gente volta a essa posição em pé, a posição de caminhar, a posição de ficar em pé de forma relaxada. É importante sempre voltar a essa postura básica. So if you think now cello, just for her to translate from her instrument, if I take these angles and I start letting my hand naturally fall this way, can you see from the cello position to the upper instrument position? It's actually the exact same thing. Right? Então, traduzindo da posição de viola, se a gente imagina a posição que a professora Görling deveria tomar para o violoncelo, é uma questão simplesmente de abrir o braço. And I would comment, Professor, that I think, and I'm sure you'll probably say this as well, but I think any gesture that is natural that a student does, so it doesn't have to be transitioning from one instrument to another, but any gesture, for example, I'm always telling them to think of how the gesture they make when they go to take something off a shelf, for example, so I think starting with any gesture that feels natural can bring us to a musical position. Eu estou só comentando que a gente pode ter como ponto de partido uma posição de instrumentista de outro instrumento, mas a gente também pode começar com ponto de partido qualquer gesto que a gente sente que é natural, que a gente faz em nossa vida. Então, pegando uma coisa da altura na cozinha, um gesto que a gente já faz de forma natural e relaxado. Então, estudando esses gestos naturais e normais que a gente faz e levando esses gestos naturais para a posição de tocar. So if you think of the cello hold and you translate that again to the position of the upper strings, again, it's just a different angle of the same, it's a variation on the same theme, right? E a mesma questão com o arco, a gente vê que é uma variação da mesma ideia, né? Para um instrumentista, para um violinista, violista, ele simplesmente tem que adaptar o ângulo do arco. Okay, so why don't you take a seat? Okay. So again, you don't want to sit too far back. Yeah, that you feel that triangle with your sitting bones, right? And now... should we move it lower? Yeah. Agora a Daphne está sentindo aquele triângulo que a gente falou entre pé, né, e contato com cadeira. And so what's important now is how do we decide on the height of the end pin? And there are different schools of that, and I think there are very different ways of doing that, and that's okay. I've seen Rostropovich play live in Germany when I was 16 years old, and I remember he looked almost like he was lying behind his cello because the pin was so far out. Então, a questão do espigão, né, tem várias teorias, várias escolas sobre o uso do espigão, a altura, e
isso faz parte, né? Tem diferenças de opinião e diferenças de abordagem. A professora Gudrun lembra de assistir o Rostropovich quando ela era adolescente na Alemanha e parecia que ele estava deitado atrás do instrumento tocando, tão alto que estava o espigão, né? And it obviously worked for him. Mas funcionou. So my cello professor always said, use the span of your hand and add a fist to it. And for me, actually, what I've realized over time that it's just a little bit more than the span of my hand. So when you're with a child, Professor Gudrun, you would take the child's hand and do the span of their hand? Yes, and just add a little bit maybe. And that again depends where they're comfortable having their instrument up here and how it balances. We all have different lengths of arm, of torso, and all of this determines it. So there's no one fits all approach. Então, o professor da professora Gudrun sugeriu que o tamanho mais ou menos ideal do espigão seria o tamanho de uma mão mais mão fechada, né? Ou a gente pode pensar no tamanho da mão da pessoa ou da criança, se for criança, mais um pouquinho. Mas, obviamente, vai variar em função do comprimento das pernas, do tronco, que cada corpo tem uma relação um pouco diferente entre tronco e pernas e braços. Yeah, so we'll try that for a moment. Another approach that I've also seen is that people measure from their knuckles down to the bridge when they're standing. Ok. Também pode fazer outro tipo de medida que ela já viu, é que quando a pessoa está em pé e deixa o braço pendurar, o nível da articulação deveria ser junto com o cavalete. So mine is just a little bit higher than the bridge. It's basically where the contact point of the bow is most resonant, right? Ou mais ou menos com o cavalete, ou mais ou menos com o ponto de contato maior, mais ressonante. That's very interesting. I've never seen that, Gudrun. Okay. I'm going to try it with my cello later and see where it... So now we're going to try to determine... can I call you Daphne? Yeah. Yeah, Daphne's height and to make it comfortable. So... This is always where it's challenging at the beginning. Aí momento de desafio. It seems low, right? Yes, you can see it's low right now. It's a little bit too much at an angle. Can you see it's not straight up and down? Então a gente vê que é um pouco baixo e que está num ângulo, né, caindo para a esquerda, né, da esquerda da professora Daphne. Vamos subir. I think this is the hardest part about teaching cello is how do you sit? Relatively close to your neck, actually, yeah. So, sorry, let me just explain this. Can I just sit here? You want to make sure also that they don't have the cello out here. A lot of kids at the beginning like to look, and then they immediately develop this relationship. So I really like having the neck close to me. I actually have a special, can you see, a special Key. Oh, yeah. Yeah. Me too. Okay. Yeah. Because I like to have my instrument close and I don't want it to have it in the neck position. So for me, this is really comfortable. But anyway, you don't want it to be out there at this kind of angle, but as in terms of the center, as straight down as you can. Então é importante, um vício que às vezes entra agora com o aluno iniciante, e que a pessoa quer ver a mão, quer ver, né, o braço do instrumento, e isso traz uma tensão, relacionamento um pouco errado com o instrumento a partir do início. Então é importante trabalhar com o braço próximo, e por isso tanto a professora Gudrun quanto eu no meu instrumento, a gente tem craveias diferentes que não protrudem, né? Então a gente tem mais liberdade. Gente, o violoncelo é tão grande!
Você tá achando grande? Eu tô achando você muito engraçado com violoncelo, Daphne. Eu tô assim, nossa, quanta coisa! É um amigão. She said it's my big friend. So you wanted a little bit turned in, and then I actually supported a little bit on. And yeah. So what about here? Where should I go? Because you said more in the inside. Not so much. You want to still have your feet comfortably planted, and then sorry, can I just show? Obviously, with female students, we always have the issue of where do we put it, above our chest or below. I personally like to have it just a little bit above, but I've seen people who have it below. It's really whatever works for you. So for me right now, this would be too high. So I feel like I can cradle the instrument more, and I want you to do this actually. What you want to make sure is that the student right away has this feeling of hugging their instrument, of being one with their instrument. So if it's too big or something, it just doesn't feel quite right. So, então, com alunas mulheres tem a questão do peito, onde colocar o instrumento em relação ao peito. Isso também é muito pessoal. Então, a professora Gudrun coloca um pouquinho em cima. Eu acho que eu coloco um pouco mais para baixo. Mas isso vai ser muito pessoal. Tem que ser uma experiência da aluna. Mas o que é importante é que essa sensação de abraçar o instrumento. Gudrun, can I ask you a question? My experience is that, well, especially with small kids, and it's been many years since I taught small kids, is that it's hard. I find it hard sometimes to establish this relationship of balance of weight, because sometimes the instrument will push them back. And so then they kind of collapse so that they're not being pushed back. How do you describe this encounter of weight so that they don't feel that the instrument is pushing them back? Então, estou perguntando sobre essa questão que muitas vezes, pelo menos com criança, minha experiência, que a criança fica assustada com o instrumento que é grande e o instrumento é como se o instrumento está empurrando a pessoa para trás. Então, como a gente pode orientar o aluno para não deixar isso acontecer para o instrumento? Porque a pessoa fica para trás ou fica sem postura boa, acomodando esse peso do instrumento? Okay, I actually did Alexander technique for a number of years, and I'm sure a lot of you are familiar with Alexander technique, but what you learn in Alexander technique is to really just get up very naturally. So if you sit back, and what it takes is an extra motion to go forward and then to get up. And you want to have this balance of your body where this feels like you're about to get up. It's the same as a skiing kind of stance where you just feel loose in your knees. You feel completely relaxed, and you just, if I can use Professor Gerling here for a moment, can you stand and look this way? What I actually do is I stand behind my students and I always ask them, is it okay if I touch you at your back? We can change back to this view. Então, a professora está falando que é importante sempre ter essa ideia de poder levantar facilmente. Se o aluno está caindo para trás, o gesto de ficar em pé envolve um esforço muscular abdominal para virar para frente e depois o movimento de ficar em pé. Então, é importante que a gente tenha a sensação de, em qualquer momento, poder levantar. E com essa orientação, o aluno não pode estar caindo para trás. Agora ela vai demonstrar um exercício. Okay. So what's important is, if I put my hands now on her back, my weight right now is centered straight up and down, okay? Então, colocando as mãos nas costas da professora Daphne, o peso da professora Gudrun está completamente reto, né? Vertical e equilibrado. So all I have to do is just, and you have to give me a resistance. I'm leaning ever so slightly forward, and Daphne can feel right now how much power I have here.
Então, a professora Gudrun está se inclinando um pouco para frente e trazendo todo o poder, a potência do peso do corpo dela junto. E a professora Daphne está sentindo e tendo que esforçar para ficar, para não cair para frente, né? Então, você pode mostrar para o aluno essa potência do corpo quando a gente atua com o tronco inteiro. That very weight that you have here, and I mean, I could push her right forward right now if I wanted to, because it's a lot of power. I'm not going to do it. But that's especially with this instrument, what I use all the time, is that weight from the back. But I've actually realized that it's really helped me with cello too, because it's always coming from the back. Então, ajuda para a gente lembrar sempre que a potência vem das costas, né? Então, e que isso a professora Gudrun tem usado sobretudo com contrabaixo, tem usado mais conscientemente, mas que isso já entrou na técnica dela com violoncelo e que é um ponto essencial. So, I remember when I first learned cello, or for many years, I was actually playing straight up. And one day someone actually told me, you know, you're holding something in your solar plexus. You want to translate? Daphne, can you translate solar plexus? I don't know how to translate that. Anyway, I was holding too much tension because I was really straight up. Then I actually decided to relax my lower back just that little bit. Então, existe, ao mesmo tempo que a gente precisa ser reta e equilibrado, não uma tensão dura, não uma tensão, assim, inflexível. E a professora está comentando que já teve um momento que ela estava com essa dureza e o professor notou que era uma tensão. Então, a gente tem que ter uma postura natural sem ser dura, né? So it's a very small adjustment. Can you see that? E a gente consegue amolecendo um pouquinho o lombar, né? As costas no lombar. E tentando não, embora a gente tá com equilíbrio, a gente não tá guardando tensão no lombar. The reason why this is so important is if you're holding here as a cellist, the tendency is again this, and it just increases the fight or flight momentum. So in order to feel strong, to feel courageous, to feel gutsy, we need this feeling. So much of what we feel is in our stomach. And if you think you have butterflies in your stomach, or if you think courage, you don't think courage up here, it's all here, right? So I actually feel my energy forward this way when I play, because it does not allow for this. And this is what you encounter a lot early on in cello playing. Então, outro ponto relevante é que há essa questão de não ficar duro, né? De ter equilíbrio, mas um equilíbrio que seja natural. O que acontece quando a gente fica duro? A gente está levantando de alguma forma o centro de peso do corpo no tronco, e isso automaticamente vai trazer os ombros para cima, e a gente entra nessa psicologia de estresse. E a potência verdadeira vem desse poder no estômago, mais para baixo no corpo. Então, é importante, a partir do início, a partir do fundamento, da postura fundamental do aluno, que ele ou ela está sentindo equilibrado e confiante e com esse peso para baixo, que não está segurando com tensão muscular, porque isso depois vai traduzir a problemas e tensões nos ombros. Okay. Hey, how does this look? Good. This is good. How does it feel? I think I kind of got it. Good. Okay, now, then what's really important early on is I found in my many years of teaching beginners that it's not always good to go immediately into, okay, you put your finger here and you do this and your thumb goes here. Because then immediately the student gets this relationship to the instrument. It's all about these things that we've got to do.
Uhum. Então, é importante agora que o aluno está sentado e tem uma postura boa, de não correr imediatamente para colocar a mão no arco, porque a experiência da professora Gudrun é que quando a gente coloca a mão no arco, o aluno fica preocupado com os detalhes de onde colocar os dedos e vira uma coisa preocupado com minúcia. E é melhor começar com a abordagem mais geral. Okay, so I'm going to just give Dr. Gerling the bow for a moment, and then we'll talk about, we'll go to back to the cello lesson, but I just want you to, for a moment, just try to make a sound. Just hold it anyway. Então, ela, sem dar orientação para a professora Daphne, ela vai pedir para ela pegar o arco e fazer um som no instrumento. So you can see she has already a concept of what she needs to do with the string, right? To get the string to vibrate. Então, no caso da professora Daphne, ela já tem uma ideia, o que ela tem que fazer para criar uma ressonância na corda. Mas eu não tenho nenhuma ideia de como eu devo segurar o arco. Okay, so... I said I don't have actually any idea how I should be holding the bow. Yes, and we'll do that. But with a student that's never played a string instrument, what I actually allow them at the beginning is to just take the bow in a fist. Então, no início, com o aluno que não toca, ela deixa o aluno pegar na mão assim. Pegar o arco assim. We're just going, for a moment, we're just going to explore, just making a sound. Aí, a partir dessa pegada bruta, vai só explorar como são os sons do instrumento. Vai explorar a ideia de som. Então, acho que, tendo lido o material da professora Gudrun, eu sei que ela está sempre voltando a essa ideia de som, mais do que a ideia de uma posição específica. I'm just saying that having read your materials, you're always coming back to this idea of sound. And you can right away do this with them, where you guide their arm and you explore these different places, right? Então, junto com o aluno, você pode explorar pontos de contato, tipos de som. We can create some little bit of rain here or hail. I mean, you can just be really creative. You can make stories with all of this, and just at the beginning, especially with little ones, have stories and let them explore what you can do, even this, right? You can do that with them. They don't have to know how to play the cello. Então, o aluno não precisa saber tocar ainda. Pode explorar especialmente com crianças uma narrativa. Agora está chovendo, agora o vento está mais forte. E cria narrativas com o aluno para brincar, trazer essa exploração, esse interesse e curiosidade sobre som, já a partir do início. So what I think is really important early on is to immediately engage the creative mind, and you can explore with sound, you can explore with different characters, I've got a little godchild who learns with one of the greatest piano pedagogues at the moment, and she's really young, and they do everything with characters, these different characters that sit on the piano, and then they go out into the forest and they hear something and they're supposed to recreate sounds, etc. So there's always that relationships to stories, to fairy tales, to what's out there, to something that the children can relate to. Imagination. Yeah, imagination. Então, a partir do início, a professora sempre tenta ativar e ligar a imaginação e a criatividade do aluno. Isso já a partir das primeiras aulas. E ela lembra de uma filhada dela que estuda piano com um grande pedagogo, é uma criança. E eles sempre nas aulas façam brincadeiras com personagens que ficam no piano brincando e vão para o mato e trabalham com ideias de fadas e o que possa ligar a criatividade do aluno já a partir do início. Okay, now to get more specific to the bow, so this would be obviously further along the line, but you want to teach the student a really good bow hold right from the beginning.
Então, agora, procedindo, né, para a pegada, a gente, como com a postura, quer deixar o aluno com uma posição na pegada ótima a partir do início. É muito importante de deixar bem feito a partir do início. So I don't know about you all, but I played with slightly awkward bow holds when I was younger. I had a lot of tension and I would squeeze the thumb. And I relearned that later, but to be honest, all of this is possible right at the beginning. Então, a professora tocou muitos anos no início dos estudos dela, como muitas pessoas, como eu, com uma mão direita um pouco desconfortável, com tensão, apertando o polegar, e depois ela teve que retreinar para evitar essas tensões. Mas ela coloca que é possível ensinar o aluno a partir do início de tocar sem essas tensões. É possível começar certo e bem, sem ter que corrigir mais para frente. So I'm going to do something with Professor Gudrun right now that a lot of us do at the beginning when we teach. So we'll teach the student to put the first finger here, to fall naturally around it, and the thumb goes here. I'll go into that in a moment. And then we'll do this and say, okay, now hold it. That immediately creates tension because this is heavy. A child with a small hand that's just, or a grown up, if they have to do this right at the beginning, they're going to have tension. And then that's what it takes to hold the bow. Então, um erro que muitos de nós, a gente, como professores, que a gente faz, a gente coloca a mão, os dedos no arco e prepara e já fala, ok, segura. E o aluno está lá segurando o arco. Mas isso, deixando o aluno assim, segurando o arco do início, já vai criar tensão, porque o arco é pesado, e sobretudo por uma criança. Então, começando assim com pegada e pronto, segura o arco, pode gerar muita tensão. So I have all students always start on the string, with the bow on the string, never in the air. Então, nunca começando com o arco no ar. Sempre começando a trabalhar a pegada com o arco na corda para ter o apoio da corda, do violoncelo, para segurar o peso do arco. So it always has the support. Now I'm going to, for a moment, just talk about this, and I will hold it in front of the camera, and then I will explain it to Daphne here for a moment too. So again, I'm going to my walking hand, my natural walking hand. My index finger actually lands on the ferrule. My personal preference is actually this. So I'm right between the ferrule and the hair. Some people are right on the ferrule, some are right in front of the ferrule. That's again individual. I personally like to have mine right where the ferrule meets the hair. Então, a professora gosta de deixar o segundo dedo bem no metal, onde começa a crina. Tem gente que coloca um pouco mais em contato com crina e outros um pouco mais para trás, mas ela está mostrando onde ela se sente confortável, mas seria nessa região, onde o metal, ferro, chama, eu não sabia esse termo, junta com crina. So again, if you go back to the walking hand has naturally just a little bit of space between the finger. Então, lembrando da mão pendurada, quando a gente está andando, tem um pouco de espaço entre os dedos na mão, quando está pendurado naturalmente. So once they have this as their center for the bow setup, then the other fingers actually fall around it. And all my fingers are in touch with the bow. It's very important that they don't, at the beginning, have space here between the wood, but that you feel the hand is hugging the bow. And it's as relaxed. I always talk about a bear paw or paw, can be a cat paw, anything, but that it's really relaxed and it's really in touch and hugging the bow. Então, a partir desse dedo, né, o segundo dedo,
posição dele, deixando os dedos cair em cima do arco. E um ponto importante que a professora enfatizou, e eu sei que eu enfatizo isso no meu ensino, é que a gente coloca os dedos e tem contato com a madeira, com a parte superior. Então, não deixando aquela forma de túnel, que tem espaço aqui, mas deixando os dedos com contato. Ela gosta da imagem, e eu sei que vai aplicar também para a mão esquerda, a imagem da pata de um animal, né, de um urso, de um gato, que tem a mão mole e os dedos caiam relaxados no arco. So, in order for Professor Gerling now to find the right relationship to the bow, because they do something a little bit different, what I would actually do right now is center her index finger on the stick and let her experience this hanging feel where her hand is directly behind the bow, because she wants to do this and we want to make sure it's more central. So, então, ela levanta a mão da professora Daphne para ela sentir essa sensação da mão pendurado e da mão reta. Daphne, sendo violista, já está querendo virar a mão, então, tentando incentivar ela para deixar todos os dedos pendurados. now the thumb goes into that little corner, which you all know. The problem is that many of us are taught at the beginning to have a curved thumb, which is right, but curved thumb can mean a lot of different things. Curved thumb can mean this, it can mean this, can mean this, can mean this, right? So I want you to all do this for a moment. Really curve your thumb a lot and see what happens to your other fingers when you do that. Então, aqui vai ser a hora de colocar o polegar. E o polegar, como a gente sabe, vai naquele cantinho no arco. Mas uma questão que vem é que a gente está sempre ensinado de colocar o polegar dobrado. Mas dobrado pode significar, né, uma variedade grande de posições e gestos. Então, a professora sugeriu que todo mundo dobra, né, exagera essa dobra e sente quando a gente dobra muito o polegar, o que acontece com os outros dedos. So what you want is the slightly curved thumb, and then you have to make sure that the thumb doesn't go too far into the stick. So just to answer the question, Gudrun, when we do this, they get tight, right? That's what the answer. See how my other fingers. Então a gente vê que quando faz isso, naturalmente os outros dedos começam a tensionar. E é isso que a gente quer evitar. Então é uma curva, mas é a forma mais sutil. So my thumb is slightly bent. Uhum. And then I make sure that the student goes not too far into that corner, because if it goes too far into the corner, then the student tries to hang onto the thumb for it not to do this. Can you see this? Uhum. Então, cuidado que o polegar não entra demais, né? Que ele fica naquele cantinho, mas não entra demais, porque o aluno vai ter que começar a segurar para o polegar não passar pelo outro lado da crina. Let's start again here. Turn it over. And now place your thumb into the corner. And just make sure it doesn't go too far in, then it will slide through. But you lean there. So it's more leaning into a corner than anything else. Okay? Então, a sensação é que o polegar está inclinado nesse cantinho e não enfiado no cantinho do arco. Okay, so a good way to practice this away from the cello, you can, for instance, use this. It's a inner tube of a toilet paper roll. And you can actually have them just feel the natural arm weight and how it all folds naturally. And you can actually, once they feel, okay, now I can hold this bow, you can have them hold the toilet paper roll and just do this a little bit in the air. So do you want to try that? Então, um exercício ótimo aqui para o aluno sentir o peso do arco e ter conforto na mão, uma vez que entendeu a pegada, enfia o arco num rolo de papelão, de papel higiênico vazio, né? E passa, e pode ser feito em pé. Assim, o aluno fica com braços relaxados, pendurados, né? E vai passando o arco para sentir um gesto
natural. What we so often see at the beginning, can I take the bow for a moment, is this motion. E muitas vezes a gente vê esse gesto no início right, so the tip goes up, and de relógio. That is happening is because these the joints don't open properly, right? Isso porque o braço, as articulações não ficam fluidos e flexíveis. So if you do it this way, and I'll show you another way just now, but immediately the student learns about all the right joints without thinking about it. All they focus on is bowing in this tube. Então, dessa forma, com o tubo de papelão, como o tubo está fixado, o aluno acaba treinando o gesto e as fluidez das articulações, porque o aluno está focado em ficar, né, com o arco passando no tubo. Então, é uma maneira de ensinar naturalmente o gesto flexível do braço. Can I add two really small observations? Eu vou adicionar 2 observações, já que eu não sou violoncelista e eu realmente, de verdade, estou aprendendo nesse momento. A gente não ensaiou, tá? Eu realmente sinto com esse exercício a arcada vindo da escápula, lá de trás, das costas. Isso ajuda um monte. I'm saying I can really feel my shoulder blade move with this. E a segunda coisa é que, porque eu não tenho que fazer som, eu não tenho medo de me mexer. E eu acho que uma das coisas que acontece muito para aluno iniciante em todos os instrumentos é que a gente tem medo de fazer som feio ou de errar, de bater na corda vizinha. E para mim, eu tô sentindo muita segurança que eu tô segurando o meu rolinho, tá na altura da corda, então eu tô simulando bem a altura da corda, mas eu tô bem sem medo de fazer alguma coisa feia, aí eu posso me movimentar com bastante liberdade. Okay. Na verdade, eu estou ouvindo um som, Daphne, que lembra do esfrego nas cordas, que já toquei em muitas peças contemporâneas. Eu estou ouvindo o esfregar da corda, que pode também entrar nas peças de música contemporânea. Because I'm not making a sound, I'm not scared because I'm not hitting any strings, and that a lot of times for beginners it's so scary to make an ugly sound, and I feel a lot of freedom and comfort and she said actually she can hear a very contemporary piece sound of me scratching through the paper roll. So, okay, great. So, how do I look? Very good, actually. So what you can do is, I have this 3-step process, okay? And that is how, if any of you have some tension in your right arm, or if you feel a little bit off balance, you can all teach yourself. Então, Yeah. Sorry. A professora vai introduzir um processo de 3 passos que ajuda para ensinar ou para retreinar, para a gente tirar a tensão no braço direito. This always works. It's something I searched for years myself. I always experimented. But now I honestly sometimes have people to get that perfect balance within 15, 20 minutes. Então, esses 3 passos que ela vai mostrar é uma coisa que ela pesquisou por muitos anos, mas literalmente, às vezes, ela ensina e a pessoa saca em 15 minutos e para conseguir um equilíbrio perfeito do braço. Okay. I want to hear. Tell me. What is it? This has developed for me out of teaching so many beginners. I've always been teaching assistants everywhere I was, and obviously you have a lot of people who study secondary instruments too, right? So I set up a lot of beginners. So the 3-step process that I use is I let them put the bow on the string with the left hand. Okay, can you see I'm not putting it way out, it's not right at the frog, it's somewhere in that center of gravity. Então, primeiro colocando o arco na mão esquerda, no instrumento mais ou menos no ponto de equilíbrio, sem ser no talão, completamente também sem ser na parte superior. And then I now don't go back into explaining exactly how they hold the bow, but we've just talked about that, so they learn how to exactly approach the bow, okay? With the Depois colocando a mão, o aluno já aprendeu, então colocando a mão da forma que foi ensinado. Okay,
And then I tell them when they first start, so the bow is resting nicely on the string so they can relax their shoulders, elbows a little bit out, right? And then I actually let them play first from the left hand. Então, eles vão achar, a partir dessa posição, relaxando os ombros, deixando os cotovelos um pouquinho abertos para manter uma posição natural. E eles vão começar a tocar, mas a partir da mão esquerda e não da mão direita. So I tell them, and this is again for younger students, for older students, I don't do that in those words, but I say, the right hand is really like a passenger in the train. It's not pushing the train, it's sitting in the train, it's not active. Então, se fosse um trem, você pode falar para criança, se for criança, que a mão direita é o passageiro e quem é o condutor é a mão esquerda. Okay, and now my left hand is bowing and the right arm, the right hand, everything is just relaxed. Cello there, try that for a moment with me. Então, quem tem um instrumento, por favor, experimenta esse exercício. So the right hand is totally passive and relaxed. It's literally like, again, hugging the bow, and it's like a paw sitting on the bow. Okay? So put the bow on the string with the left hand. I have to just even be able to hold it. Yes, it's okay. Obviously we're skipping a lot of things right now, but we're skipping forward. But you want to make sure that the bow is sitting and this shouldn't do anything. It should all, does it feel really relaxed? So you can already hear Daphne is really relaxing her weight into the string. That's why we get so much sound. You want to make sure that the left hand doesn't add weight because we don't want to break the bow. Okay, good. So she can feel what a relaxed, it's totally relaxed, right? Yeah, a minha mão direita estava completamente passiva. Eu não estou fazendo nada. Até por isso eu não consigo fazer uma conexão legato entre as duas arcadas. Okay. Then step 2, can I show? Thank you. So now they had time to experiment. Do you want to translate any of this still, or is it all good? I think we're clear. Okay. Yeah. Good. Now step 2 is you take 2 fingers and you place them relatively close to your fingerboard and you make sure the bow can't fall. Então, agora, em vez de segurar com a mão esquerda, vai segurar só com 2 dedos e só apoiando para o arco não cair, para a ponta do arco não descer. So I'm not adding weight here, I'm just making sure it doesn't fall. Ou seja, sem colocar peso na mão esquerda, mas só apoiando um pouquinho. And now I do the same thing and I try to let them have that same feeling in their bow arm of really relaxed passivity, but now we're starting to bow from the right. Então agora Sorry. A gente está passivo ainda, relaxado ainda, mas vamos aos poucos iniciar o gesto a partir da mão direita. So it allows me to relax, right? But these guys make sure that I don't have to worry about this falling. Então, ela agora está dirigindo o arco com a mão direita e esses 2 dedos só mantendo o ângulo certo para ela não ter que mexer demais ou se preocupar com o ângulo do arco. Don't add any weight from the left.
certeza a vez mais confortável que eu já fiz som no violoncelo. Okay, so... I said it's the most comfortable time I've ever made a sound on the cello, for sure, right now. So it's a way, and then the next step is obviously that you take this hand away, right? Agora o terceiro passo vai tirar a mão esquerda e fazer o arco só com a mão direita. And sometimes that step can take a little bit of time. So early on, I actually let the students play a lot with their two fingers just to develop that comfort. Nice. Então, esse passo de tirar a mão esquerda é uma coisa que pode demorar, não tem problema. Então, a professora, às vezes, deixa o aluno tocar um tempinho, junto com o apoio desses dois dedos da mão esquerda. And so they can experience this feeling of complete relaxation without, again, we don't want to start here, right? So we always start on the string. Another really good way is if you guide them at the beginning. So I ask if they can take their hand, and then I lead them actually also just to see how flexible they are in the wrist. So I might do this with them just that they can feel that motion of pulling. So we pull on the down bow and we pull on the up bow. We never push. Entendi. Então, reforçando alguns detalhes, primeiramente, sempre começando a partir da corda e nunca segurando o arco no ar, porque isso vai gerar tensão. Depois, muitas vezes o professor, é bom você guiar o aluno, então pedindo permissão para pegar a mão, aí você guiar. E a sensação no arco para cima é de empurrar, e a sensação no baixo para empurrar também. Então, desculpa, para puxar. Então, a gente está puxando para baixo, mas também puxando a partir, né, do pulso para cima também. E não com a ideia de empurrar, porque empurrar vai trazer uma dureza na posição. And I always liken that to the paintbrush. We always pull the paintbrush. We never go against the bristle. Então, pensando num pincel, fazendo pintura, a gente nunca passa o pincel na direção contrária à crina, né, aos cabelos, a cabeça do pincel. A gente sempre segue puxando, né, pincel. So one of the most important, I have to just make sure I get as much information in right now as possible. Obviously, this would take some time to just cultivate, right? E claro, a gente aqui vai acelerar o processo, mas a gente ficaria convivendo com essas sensações um tempinho com o aluno. So one of the important things early on is that they really learn on the basic bow strokes to play from the large muscles from the back. Uhum. Então, muito importante a partir do início que o aluno está treinando, tocando os golpes básicos a partir de força nas costas, né? Aqui atrás. It's the same muscles as our swimming muscles, right? It's these muscles here. And os músculos que a gente usa para fazer natação. Okay. So what you want to do is, again, you can guide them in feeling that. And you can do some circular motions where they really feel they coming from the back. And they're just learning to draw the sound and learning to approach the string not somewhere here, but it's actually immediately the gesture is part of it. Então, é bom treinar esses gestos grandes e circulares e repetindo arcos para baixo para reforçar que é um gesto grande que vem a partir das costas e treinando, reforçando esse gesto maior e esse gesto circular. Okay, so then they can feel the small circles and we can start with that and then we can make those bigger and bigger, right? E aí a gente começa com círculos pequenos e aos poucos aumentando o tamanho do círculo. Anyway, so I think a lot you can do by guiding the student with the hand, that they can actually feel into the looseness of this, and then they can teach themselves with the left hand how to do this without me. Uhum. E o aluno pode aos poucos aprender como fazer ser a própria guia com os dois dedos da mão esquerda.
Professora Gudrun, there's a couple of questions here, and I thought when we get to the end of the section on bow, we could pause for a moment. But one is related to this 2 fingers. The fingers, you're letting them touch the hair, or they're just holding the wood? The wood. Então, respondendo a Tamara Leite, perguntou se os dedos da mão esquerda deveriam encostar na crina. Não, é só na madeira, Tamara. Então, nesse exercício... que ela não dobra os dedos, eles ficam retos só para apoiar o arco na madeira. You want to make sure they don't touch the bow hair. So, after you guide them like this, thank you. I will need you in a moment again. But another good way is also you can hold the bow for them at the tip and let them glide along the stick. Because again, for a straight bow, they have to open all the right joints. And this cannot happen. Outro exercício de você segurar o arco na ponta para eles e deixar o aluno passar a mão no arco, novamente treinando o gesto e treinando as articulações que deveriam se envolver no gesto de tocar e evitando um gesto duro, né? So can you see? So all her joints are moving in the right way. Because all she's doing is she's following that straight line. Então, seguindo a linha reta do arco, que a professora Gudrun está segurando para ela, ela consegue treinar o gesto fluido. Okay. So, what's important early on that we learn to engage all the right muscles and we don't start in a way that's, again, not natural. Então, novamente, treinando a partir do início de utilizar os músculos certos, os músculos que vão promover uma técnica relaxada e não criando vícios no início. Okay, so I want to still get to the left hand, but why don't we, for a moment, if there are questions about the bow, why don't we get the questions? Então, a gente tem algumas perguntas, porque a gente vai depois seguir para falar da mão esquerda, mas vieram algumas perguntas. Primeiro, uma observação da professora Vanna Bock sobre essas ideias de experimentação com som. No início, achando legal essa ideia de experimentação a partir do início. Eu também gostei muito dessa ideia. Just a compliment from one of our colleagues about this idea of experimenting with sound together with the student from the beginning, the importance of creativity. E outro comentário da professora Larissa sobre a questão da colocação do polegar, que tem várias escolas. Então, na escola russa, ela comenta que o polegar se encontra na noz do talão, ou seja, tem possibilidades diferentes. Mas o que é importante é que os outros dedos sempre estarão pesando no arco e que tem uma flexibilidade dos dedos. And then just another comment, Gudrun, that there are lots of schools of where to put the thumb, but the important thing is that it's flexible and that the fingers are transferring the weight to the bow. And I think there are also different approaches to the whole bow hold, and maybe some of the colleagues can share their versions of it. I think the most important is that it's natural. Então, só reforçando que mais importante, tem várias teorias e abordagens para a mão direita, mas o que é mais importante é que seja natural, confortável. And also that they learn the relationship of the first finger and the little finger on pulling the bow and which one is more engaged. So on my down bow, I'm more engaged with my first finger, and on my up bow, a little bit more with my little finger. E outro ponto, basicamente universal, e que no ar e a sensação no indicador e no mindinho, que no arco para baixo a gente sente mais contato com o indicador, e no arco para cima a gente sente mais contato na parte traseira da mão, tá? So I'm gonna skip, there's a question about the position of the cello, but I'll come to that at the end.
Felipe Parisi Dias de Moraes, sempre deve se começar a ensinar a tocar com arco ou começa se tocando com pizzicato? So one question, I thought this was a good question. Do you start already with the bow, or many people teach starting with pizzicato, and what do you think of that? Again, what I said is, at first what I think is you have to establish a relationship to the cello and to sound. The reason why most of us choose the cello is because we love the sound. And I think so many of us get caught into the house and the exactly what to do where, that we forget about that. And I think you have to right away, the main thing is with a kid is to encourage that love for the sound and the instrument, and not to get too technical about stuff early on. Yeah, that can totally be pizzicato too. Então, a professora responde que mais que nada, o que ela tenta estimular, o que ela acha que a gente deve ensinar é essa conexão com a produção de som, porque por muitas pessoas é a qualidade de som que a gente se apaixona com o instrumento por causa da qualidade do som, e é importante sempre ficar com essa ideia de som na mente e não ficando preocupada demais com detalhes de como deveria fazer com os pequenos detalhes de postura e posição, mas sempre voltando a essa relação com o som. Pode promover isso a partir de pizzicato? Pode. Mas o importante é a relação com o som. And I think, again, there's so many ways to roam, right? Roads to roam. If you want to do everything pizzicato at the beginning, that's fine, as long as they develop that relationship again, that the right hand creates the sound. I think cellists and bassists, especially on bass, you have to shift so much, right? So we have to travel early on. When we learn really basic repertoire, we already go out of position because of the nature of the instrument. So what happens is that the student is really focused on the left hand. And to me, it's important that you realize without this, there's no sound. Então, e também reforçando que realmente tem um milhão de jeitos diferentes de ensinar, de começar, mas reforçando essa importância do som e o que acontece frequentemente com violoncelistas e mais ainda com contrabaixo, que só para tocar uma coisa simples, sobretudo contrabaixo, o aluno já tem que se deslocar das primeiras posições. E em violoncelo também a gente já quer fazer mais coisas aqui, mas separando a mão esquerda a gente vê que não tem som. Então, sem a mão direita, que é a mão direita que cria o som, a gente quer enfatizar isso a partir do início para o aluno não ficar desligado, porque depois vai ter que trabalhar para atingir uma qualidade boa. Sorry. Yeah. Go ahead. No, go ahead. I think what's important at the beginning is to work on both separately. Então, no início, o que é importante, na verdade, como guia, é de trabalhar as duas mãos separadamente, né, para poder dar atenção às questões relevantes a cada mão. And you can be as creative as if you want, do some pizzicato, let them explore some the sound, etc. Again, I don't think there's a one-fit-all approach. Every kid responds a little bit differently. Some want to pizz at the beginning and use their fingers more. Others want to do more this, so be flexible too. E também é importante ser flexível, porque cada aluno vai ter inclinações diferentes e desejos diferentes, então às vezes vai querer ficar mais utilizando o pizzicato e o outro vai ficar mais interessado no arco mesmo. O Abner Borges pergunta como evitar a pressão no talão na hora de tocarmos uma intensidade forte. So one participant, Gudrun, is asking how can we avoid pressure, and I'm assuming he means tension, at the frog when we're playing forte, when we're playing with intensity. Again, if they really go through this process of learning how to relax the hand,
Então, começando a partir dessa abordagem que enfatiza relaxamento e peso e colocação e equilíbrio e gestos grandes, eles vão perceber, eles deveriam perceber que a gente consegue produzir mais som a partir de uma abordagem mais relaxada. Então, faz parte do ensino em geral. Let the left hand teach the right. E deixa a mão esquerda ensinar a mão direita, deixa a mão esquerda ajudar no processo de exploração da mão direita. Because this hand can make sure that this doesn't have to worry about the bow falling, Uhum. and then it can totally relax. A mão esquerda pode ajudar na colocação do arco e a mão direita só ficar preocupada com produção de som. E eu queria só falar que isso, eu nunca tinha provado fazer isso e ajudou muito. Eu nunca senti esse ângulo com conforto no violoncelo. E eu já tive que ensinar em situações de grupo um pouquinho. Mas eu nunca toquei eu mesma. E a mão esquerda ajuda muito a parar a preocupação da mão direita. Foi muito inovador para mim. What I think is, and that's the last thing on the bow, because I want to make sure we have a little bit of time for left-hand fundamentals, but what is important is the flexibility. And an exercise that I actually learned first on bass, but that I find very helpful, is that you let your students pull their hand up, can you see, above the knuckles, and then you go down, you straighten it down. Yes. It's a little bit like a push-up exercise, right? Então, a professora está mostrando um exercício que pode promover flexibilidade nos dedos, que a gente levanta os dedos e faz extensão, né? I call them finger push-ups. Flexões. E que isso ajuda a estimular a flexibilidade e ação dos dedos. And again, you can do this with a paper roll or just by holding the bow, it doesn't matter. But then you let them experience that finger flex motion with the bow, right? And that is really important for the bow change, obviously. It's important for string crossings, everything. And the more fluid they feel in this part of their hand, it's almost like your shock absorbers, right? The better, early on. Então, depois você pode deixar o aluno segurar o arco e treina essas flexões com o arco. E essa flexibilidade vai ajudar com as mudanças de arco, que essa parte da mão funciona como o amortecedor né, do arco do mão direito. And so then there are just two others, maybe quickly, if you have any suggestion for how to explore the sound of the right hand in online classes, but I think you've answered that because you've taught us how we can hold with the left hand and explore the sound with the right hand. And do things with both hands if needed. Então, a Bruna Budri pergunta como explorar o som com essa forma de mão direita mais bruta à distância. Acho que ela estava falando do passo que a mão estava segurando assim. À distância, né, aulas online. E a sugestão é que realmente pode segurar o arco com as duas mãos e fazer experiências para explorar o som sem ter essa preocupação com o ângulo e com a pegada ser completamente certa, né? Mas só explorando o gesto e o som. And then there's one final question, Professor Gudrun, that's related to the positioning in relation to for women in relation to the breasts. If they sometimes the cello ends up being either too low or too far in front. And I know you said this is personal. I don't know if you have any other, I feel like that's just a very personal process to figure it out. But the problem is if the cello is too low, then you cannot hang. Yeah. And you want to apply your natural arm weight. And I will get into that as the next thing. We'll do that quickly, even if we have only a few minutes on it. But no, we can go, we can do content till 4 or after even. So, I mean,
if the cello is too low, then you cannot hang, and then the hand starts pushing. Uhum. Então, respondendo a pergunta do Valdir Maia, um desafio para mim é com alunas que às vezes têm seios maiores, pois o cello fica diferente, né, muito na frente da aluna ou muito baixo, alguma sugestão. Então, a sugestão, eu e a professora Gudrun, a gente concorda que é uma coisa muito pessoal, que precisa fazer experiências, mas ela vai, agora na sessão sobre mão esquerda, vai sugerir como a gente deve sentir o peso pendurando, né, da mão esquerda no braço do cello, e que a gente precisa conseguir uma posição que permite esse gesto. Então, quando o violoncelo é muito baixo, a gente perde um pouco essa sensação de pendurar. Então, acho que seria uma questão de equilibrar a necessidade de ter acesso na frente do instrumento e também a possibilidade de sentir o braço pendurar. Então, eu acho que a gente tem que continuar para a parte sobre mão esquerda. E eu acho que na minha introdução hoje eu esqueci de comentar sobre a duração das sessões. A gente marcou originalmente 2h30, mas vai depender da sessão. Então, todas as sessões vão ter duração pelo menos de 2 horas, e eu acho que a gente vai deixar um tempo no final para discussão. Então, eu esqueci de comentar sobre isso, mas hoje a gente vai tentar deixar o conteúdo apresentado até umas 4h10, 4h15, para deixar um pouco mais tempo para a conversa no final. So, sorry, Gudrun, I forgot to comment about the length of the session, but I think we can take another 30 minutes to present content, and then we'll have more time for questions afterwards. So, obviously, you don't want it to be too high either, because then this whole relationship is much harder, right? Right. So you just want it in the right place where you feel totally relaxed and it's part of you. Right. So now we'll get to the left hand. Agora abordagens à mão esquerda, né? Fundamentos. E lembrando, gente, que a gente voltar. Se vocês têm perguntas que a gente não consegue responder agora, vai ter mais 2 sessões para falar de técnicas. Então, sábado de manhã, com o professor Micheletti, vamos voltar às questões de mão esquerda, e sábado à tarde vamos voltar a uma discussão um pouco mais detalhada sobre ensinando golpes de arco. Então, vocês podem guardar perguntas se a gente não tem tempo hoje. Just reminding them we have more sessions to talk about left and right technique, so they can save their questions if we don't get to them. Thank you. Mm-hmm. So what's important for the left hand, what I'm sure many of you've experienced either early on or seen in your teaching, is this want to squeeze, right? Então, problema que a gente sente na gente e que a gente encontra universalmente no ensino é essa questão de apertar, né, com a mão esquerda. So, for me, that's one of the most important things to insist on and to teach early on and not give up on, because it creates so many different problems later on. Shifting, expression, vibrato, moving around the instrument, it's absolutely important. Então, de importância primória que a gente olha essa questão de apertar com a mão esquerda no início, porque se a gente deixa isso passar, vai criar problemas nas mudanças, no vibrato, na expressividade, vai só aumentar os problemas para o aluno. Então, vale a pena ficar insistindo e trabalhando essa questão de relaxamento na mão esquerda. Okay, so what I'd like everybody to do for a moment is take their right fist and put it up. Então, todo mundo levanta o punho, né? A mão fechada, a mão direita. And maybe you can do this with us too. So the right fist goes up, okay? And now I want you to make a C shape around that fist as if it's your fingerboard, right? Aí você faz a forma de letra C, como se isso fosse, a mão fechada fosse o espelho. And now what I'd like you to do is really press hard from above and see what happens to the thumb below.
Então, pressione de cima para baixo e observe o que acontece com o polegar que está embaixo. This is what we already do as babies, right? We grab the finger. I'm sure many of you have felt that. It's that very early instinct, right? We grab things. And então, a partir da infância, a gente tem esse instinto de pegar com a mão. so instead now of doing that, so that's natural. So when students first play and they want to get a sound to depress the string, they usually grab, they push, they contract like this, right? Então, é um instinto natural que a gente faz. É normal que o aluno, quando quer tocar, que eles pegam com tensão. Vai acontecer. So instead of doing that now, what I'd like you to do is again put your fist up, and now let's hang from the fist. Agora, outra experiência. Coloca novamente a mão fechada, a mão direita, e pendura, pendura a outra mão. And you can see the moment where you do that and you hang, your thumb completely relaxes, right? E a gente observa que o polegar fica completamente relaxado. Can you sit down? So the next thing I do is, again, they've now learned the position of the cello, etc. And I ask them if I can take their hand for a moment and if they can hang from my arm, from my Então, você pode fazer essa experiência com o aluno, deixa eles tentar pendurar, da sua mão. Now, you have to make sure as a teacher that the arm is actually relaxed and heavy. Aí você, como professor, tem que ver se o aluno realmente está com o braço pesado e relaxado. Eu nunca vou esquecer de uma aula que eu ensinei, que eu peguei o braço da aluna e eu ia deixar cair, eu ia abrir minha mão e o braço dela ficou assim no ar. Então, obviamente, não estava relaxado. I remember professor teaching a student, and I was trying to hold her arm to teach her about arm weight, and I said, okay, and I let go, so her arm was supposed to fall, and it just stayed there, and she said, wait, I thought it was relaxed. So this is not so obvious, right? A sensação de pendurar não é tão fácil. And I'm so glad. I actually do need to show you one more process that I do with the right hand that's super important. So we'll go back there for a moment. But let me do this first. Anyway, so what they can experience right away, the alignment of the wrist and the arm, that there's not this kind of stuff. There's nothing weird about it. It's all in a natural descending motion where just the arm weight works through you, and they can feel the pressure on my fingers. Então, a gente observa que não somente tem a sensação de peso quando faz esse exercício, mas o alinhamento da mão, do pulso e do braço está completamente organizado. E eles podem sentir o peso descendo. So now the next step is for them to feel just this open motion here. And when I was young, I was taught to have the elbow up. And I think that's very dangerous. The elbow moves according to what string you're on. What is important is that you feel that natural energy of using your arm weight and that your shoulder is open, right? Então, agora a gente vai aplicar essa posição para o instrumento. Desculpa, meu gato, eu não sabia que ele estava... Ele apareceu, ele estava dormindo. O tanto de cachorros que já Pois é. baixo. Desculpa. Então, a gente aplica essa posição para o instrumento e a professora Gudrun comentou que ela foi ensinada para deixar o cotovelo alto, mas isso não é necessariamente certo. A posição do cotovelo vai se relacionar com a corda que a gente está tocando. Então, vai ser uma coisa que move, que a gente ajuste em função da corda que a gente está tocando. So what's important again is that natural walking hand, and that the thumb actually always moves in the relationship to the fingers. So if I'm on the C string, my thumb is more on the opposite side of the neck. If I'm on the A string, it moves to this side of the neck to support the fingers.
Então, lembrando novamente da orientação da mão pendurado, quando a gente caminha, quando a gente faz esse ajuste no instrumento, o polegar vai acompanhar os dedos. Então, na corda Dó, o polegar vai ficar mais para a nossa esquerda, né, do lado esquerdo do braço. Quando a gente está na corda Lá, o polegar vai passar mais para o lado direito. Então, tem essa relação natural entre polegar e dedos. So just now, Daphne wanted to do this kind of thing from viola. So when it's an upper string player, just make sure they come really perpendicular to the string. Sorry, the cat was just... Can you say that again? So Daphne was just approaching the cello like this. Ah. At that angle coming from the other instrument. So you have to make sure with an upper string player that they learn that perpendicular motion. Então, a professora Daphne, como o contexto dela é de viola, ela estava chegando no instrumento com esse ângulo, né, da mão, e a professora Gudrun está sugerindo que a gente tem que ficar de olho que a mão fica numa orientação reto, né, lateral, perpendicular com o braço e não nesse ângulo. So again, é difícil para mim. Tem que abrir muito o ombro. É bem diferente o espaço aqui. Yeah. It's open. It's very important that we open in this part of our bodies, that there's not this kind of help, right? Então, reforçando que aqui precisa ficar aberto, que a gente não fecha nem com a mão esquerda, nem com a mão direita. So, it's tiring. So what is important, again, I'm not going to go into the teaching method exactly. Are you starting with the first finger or the second finger and on what string? There are many methods out there and you can research them. It's not important to me right now. That's another whole course. But I'm just going to talk about the left-hand approach. Então, aqui a professora vai sugerir uma abordagem geral para a mão esquerda. Se a gente começa com o primeiro dedo, quarta posição, isso tem muitas escolas, tem muitos recursos que podem ser pesquisado e procurado. Mas o que ela quer enfatizar é uma abordagem geral. So what's important at the beginning that they learn that relationship of relaxing their arm weight onto the string. So when they put their first finger down, it's not pushing into the string, but it's actually weighing down from the arm. Can you try that? Então, agora a gente vai aplicar essa sensação de peso, de pendurar, para o momento de colocar o dedo na corda. Então, eles podem apertar ou colocar os dedos da mão esquerda, tentando traduzir aquela sensação de peso para o dedo na corda. What's important is obviously that the fingers are curved, that they're not flat. What you also want to make sure is that the kid doesn't play too much on the fingertip, that they can't relax. So I'm a little bit on my pads. Então, alguns detalhes, que os dedos não sejam retos, mas que tenham uma curva, e também que o aluno não toca demais no pontinho do dedo, mas está usando um pouco mais a carne do dedo para tocar. So obviously for fast articulate playing and stuff, we're a little bit more on our fingertips. Sometimes when I want a really rich sound, I'm just doing that for all of you now, and I might not explain that right at the beginning, but I can really change my sound, and I know you know this too, but I can have a more pointed sound, or I can decide on a more round, warmer tone if I use a little bit more of the pad, right? So you can obviously influence that. Early on, I teach a more just generic approach, which is not right on the fingertips like this, but a little bit on the pads, but again, not too much on the pads. What you don't want to see is this. This happens often early on, and that means the front knuckles collapse, and that's because they're squeezing. So that's why I like teaching this relationship of the hanging. And I actually, even with my college students, sometimes early on, when I feel there is still some tension in the thumb, I let them actually practice their scales, sometimes dangling their thumb
That's not because you're going to dangle your thumb for the rest of being a cello player career, kind of, but you want to make sure the thumb is there to balance. It's not there to squeeze. Tá? Então, algumas outras questões sobre mão esquerda, a gente às vezes vê as articulações faz isso mostra uma tensão que a mão está apertando, então precisa evitar isso. A professora recomenda que sempre volte nessa sensação de pendurar, e que até com alunos mais avançados, se ainda tem algum traço de pressão, de tensão no polegar, ela deixa os alunos treinar a escala com o polegar fora do braço, não como uma técnica que eles vão utilizar tocando de verdade, mas como um exercício para voltar na sensação de pendurar. Agora, sobre a questão do ponto de contato da mão esquerda, dos dedos, só como um ponto um pouco mais avançado, que não iria surgir no momento de ensino agora, mas a gente pode, às vezes, quando tocamos mais rapidamente, a gente vai querer tocar mais os pontinhos dos dedos. E esse ponto de contato do dedo vai criar uma articulação, uma qualidade de som um pouco mais focado. Enquanto tocando mais na carne, a gente pode ter menos agilidade, mas a gente consegue uma qualidade de som mais rico, né, e mais profundo, mais escuro. Então, tem essa diferença que seria uma coisa um pouco mais avançada. Reforçando que agora, nesse momento de ensinar, seria interessante colocar o dedo nem assim, nem assim. Então, usando carne, mas ainda com controle e com uma forma de curva nos dedos. Okay, so Daphne is just saying it's really different in the shoulder because you have to be so much more in open. In the front, because I'm used to having weight here, right? And so there's a rotation here that I didn't know that I had. Okay. And I'm learning that. Quando a gente segura viola, sem a gente saber, tem um pouco de rotação na clavícula. E agora eu tô vendo que para tocar violoncelo, eu tenho que desfazer um padrão de rotação que é natural para mim, mas que na verdade não é natural. Então eu tô tentando aprender como é que é natural para o violoncelo, e eu tenho que deixar muito aberto aqui de uma maneira um pouco diferente. So what's important early on, and I'm going to again just try to put this in a nutshell here for all of you quickly, but again, most of you know this, but I think it's not always taught early on, is the whole idea of transferring your weight. And I liken that to walking. If you put your weight on one foot, you release it on the other and you go on, right? Então, um ponto de grande importância que ela vai trazer agora, e que eu sei que vai ser enfatizado também no sábado, é a ideia de transferência de peso. Então, quando a gente passa de um dedo para o outro, a gente vai junto com o equilíbrio, o peso do braço. E ela faz uma comparação entre essa transferência e o processo de andar, de caminhar. Quando a gente passa de um pé para o outro, o peso do corpo acompanha. O peso não fica para trás, mas ele acompanha o pé que a gente está. So my hand is never completely fixed. Obviously, I'm not sticking up my other fingers, but I'm always shifting and transferring my weight. Então, sempre tem essa sensação dinâmica de transferência de peso na mão. A gente não deixa o dedo em uma posição fixa, nem assim para baixo, nem para cima, mas tem uma fluidez no gesto. And whether you teach that first here or here, I was always taught first position first, but there are also some schools that talk about starting the student here because you have the reference, and this is actually a little bit more natural and more open than this. So you can also, just to experience that feeling, you can also start it. And usually I start with one finger and then two, and just developing that relationship and making that comfortable, and then you add the next one, etc., right?
Então, essa questão de transferência pode ser ensinado tanto no quarta posição quanto no primeiro. Existem escolas que ensinam as posições mais altas e outros a posição mais baixo. Isso, mas a questão de sentir a transferência. So, sorry, Gudrun, could you just clarify this idea of doing one finger and then the next and then more? Is this to increase the feeling of distance between the position here and the position there? Or? I mean, again, there's so many methods of introducing different fingers, right? I'm a little bit skipping right now because we only have so much time. But you want to establish the relationship between the fingers, right? So some people like the 1-4 relationship first to really work on that hand frame. Other people add progressively, so you first play with 1 and 2, and then you add 3, 4, whatever. I see. It's often the most complicated. So again, I don't want to go too much into the method of that because they're books. But what's interesting is that even with going from 1-2, I can see that you're already involving the arm in this shift. So that's really the question, right? Yeah. Então, sorry, go ahead. Sorry, later on you have the Kurzmann exercises, right? That always work on that, and you can do all these different relationships. You can have a variation on that with just 3 fingers going chromatically up, right? Relatively early, where you just shift your weight from 1, 2, 3, and then you move half stepwise up, but it's never just fixed like right. That, but you always in a slight rotation. Então, a professora está falando que como a gente vai introduzir os outros dedos, né? Se começamos com 1 e depois passa por 2 e 3, ou se a gente já começa com 4, isso depende, tem muitas maneiras diferentes de fazer, mas a gente pode observar que mesmo quando ela está passando do primeiro dedo para o segundo, ela já está envolvendo o braço, né? Ela não está fazendo um gesto só de dedo. Então, o importante é isso, que a gente está treinando esse gesto. E a gente pode, já no momento relativamente cedo, introduzir exercícios parecidos, semelhantes aos exercícios de Klossman, onde a gente precisa utilizar um pouco de transferência de movimento no braço, senão a gente cansa e fica impossível tocar. Então, ela sugere que pode fazer uma variação com 3 dedos e depois subindo por semitom, mas vendo que sempre tem esse gesto de movimento do braço para passar de um dedo para o outro. What I see a lot on both cello and bass, even in often at an advanced stage of playing, is tension across the knuckles. And that's something you can detect pretty quickly. If the knuckles show, that's usually a sign that there's pressure somewhere. Então, uma coisa para ficar atento, tanto em contrabaixo quanto em violoncelo, é se as articulações aqui estão visíveis, normalmente isso indica uma tensão. Então, quando eles ficam sticking out, Daphne. Protuberantes. Ou visível, né? A gente sabe que tem uma tensão. Então, uma coisa que é muito fácil a detectar e muito comum. Okay, so that then will limit your vibrato because the pressure either from the thumb or the fingers, what I explained earlier on, will limit our vibrato and it will also make us not as quick and mobile. E essa tensão vai restringir, vai limitar o vibrato e também o movimento, né, nas mudanças de posição. So what you want in the left hand, as much as in the right, again, is this feeling like your hand is just a paw and it's relaxing onto the string. It's not pressing the string. Então a gente quer essa sensação de pata, de animal, que ele relaxa na corda e não aperta a corda. And in the lower position, this means hanging. In the higher positions, it means leaning from the elbow into your fingertip. Nas posições mais baixas, essa sensação relaxada significa uma sensação de pendurar. Nas posições mais agudas, vai significar que a gente está inclinando no instrumento com o peso do braço, que entra e fica inclinando no espelho.
So just a side note here for a moment. When I was a cellist, I really learned progressively to play more and more higher positions. So I started down low and then I added second position and third position, etc. And eventually I ventured onto the fingerboard. And what that creates, I think, in a lot of students is this fear of heights. Então, uma observação que a professora, e eu também tive essa experiência, a gente aprendeu primeiro nas primeiras posições do instrumento, e só muito tempo depois foi subindo para conhecer as posições mais agudas, mais altas no instrumento. Isso cria um certo medo, né, de altura no instrumento. So sometimes these days when I give workshop, for instance, for orchestra directors that are non-cellists or bassists, I actually teach them these principles, and then we try something like Frère Jacques in first position, and then we also try it in thumb position. And if you actually translate these principles of the leaning into your fingertip and transferring the weight, it's amazing. After a 3-hour workshop, they can actually play Frère Jacques in thumb position. Então, é interessante já introduzir essas ideias nas posições mais agudas, nas posições de caputasto, e ela relata que ela trabalha frequentemente com regentes, diretores de orquestras, fazendo uma iniciação a violoncelo para eles ter um pouco de conceito como tocar, e muitas vezes façam exercício de aprender uma musiquinha nas primeiras posições e depois transferindo todos esses mesmos princípios de peso e de transferência de peso e de como chegar num dedo para o outro, levando isso para as posições mais agudas, percebe que em pouco tempo eles consigam. Então é interessante já intercalar umas questões para não ter a ideia que é uma técnica à parte. Não, é uma técnica única que se aplica tanto nas posições agudas quanto nas posições mais baixas. So with young students, I teach them songs pretty early on up here, just very simple folk songs. And then if they're a little bit more developed, there's a beautiful book that some of you probably know, or maybe all of you, is the Mooney thumb position. The Mooney position pieces and Mooney thumb position pieces are fantastic because they go through all kinds of songs up here, and then you have your teacher play with you accompaniment, and it's a wonderful way to learn to play up here, and it's not such a big deal. Então, a professora já introduz melodias simples até com crianças, alunas dela, tocando no caputasto, e ela sugere um livro de repertório por Rick Mooney, é um livro que eu tenho no meu gabinete aqui na UFMG, que são melodias simples, eu acho que a maioria são folclóricos, e o aluno pode fazer melodias simples no caputasto, tem uma segunda parte que o professor pode tocar em acompanhamento. So I know you will still have much more in-depth things on this. I just want to add one more thing that, again, on what I've learned on double bass is that shifting becomes a thing so much earlier. And I think there's part of me that wished actually every cellist would learn a little bit of double bass and every bass player a little bit of cello, because there are things that I think can help on either side of the spectrum. Ela queria trazer umas observações sobre mudanças e só faz o comentário que, como ela é contrabaixista e violoncelista também, ela acha que valeria a pena todos os violoncelistas fazer um pouco de contrabaixo e todos os contrabaixistas fazem um pouco de violoncelo, porque tem muitas coisas a gente pode aprender com o outro. Sorry. No, I'm sorry, Gudrun, I think we do have time to go on with a little bit more content. Did you want to talk about, I didn't quite understand, did you want to talk about shifts now? I just want to say two things about it, and then we can wrap it up. So again, with shifting, I think if you make it more playful and fun right away, then it's not this big thing later on like these. I was always afraid of big shifts. Mm-hmm.
And I think really that can be avoided. And I think if you establish this kind of relationship where they glide along their string and they glide all the way to the end of the fingerboard and they just glide lightly on top of the string, and I think it can be incredibly helpful. Então, a professora queria fazer alguns comentários sobre mudanças, que também, como a questão de tocando em cavotasto, não é necessário que mudanças sejam uma coisa que traz medo. Ela sempre tinha medo de mudanças grandes. Não precisa trazer ansiedade. Então, é interessante já fazer brincadeiras, passando sem pressão para cima no cello, sentindo o gesto da mudança para ser uma coisa que seja incorporado e que não traz medo. So just one last word about that. If they learn to travel lightly at first and even you have some fun games, first of all, kids love this stuff, and it immediately establishes this idea of not pressing down the string, and when you travel lightly. Então, outros exercícios como o glissando leve que a professora mostrou podem enfatizar essa ideia de transferir, de viajar na corda com leveza. E isso é muito interessante já estabelecer a partir do início. So the biggest problems in shifting that I encounter later often is that students don't prepare properly and they shift too heavily. So those two things of always being late with the shift and then they become kind of jerky, that's a very common theme because they don't know how to prepare a shift and travel in a relaxed way. So it's all about the preparation. Smaller shifts take less preparation, larger shifts take more preparation. Então, a chave para uma mudança relaxada é de organizar o preparo da mudança com antecedência. Então, uma tendência da gente deixar a preparação até a última hora, e isso resulta num gesto que seja duro e não seja fluido e orgânica. E lembrando também que mudanças pequenas precisam de menos preparo e mudanças grandes demais. Mas o mecanismo do preparo no braço para mudança vai ser o mesmo, tanto em mudanças pequenas quanto em mudanças grandes. So what do you see early on that the hand wants to move ahead of the fingers want to move ahead of the hand, right? And then it squeezes down and then we get all these problems. But if they learn that relationship immediately, that everything moves together and lightly, I think it can really help. Então, no mecanismo da mudança, a gente vai com o braço inteiro, né? Que a mudança começa, como os outros mecanismos do braço direito, começa com os músculos maiores. Então, a gente prepara com o braço e todo vai junto. A gente muitas vezes vê com aluno iniciante que ele ou ela tenta fazer mudança a partir da mão, que já está preocupada com o dedo, com a nota. Em vez de se preocupar com a nota, a gente pode preocupar com o gesto, lembrando que é um gesto que mexe o braço inteiro e não a mão separadamente. So why don't we take some questions, and if I have time right at the end, I will show you one more thing about arm balance. But Sure. I think the one other thing we didn't really get into, I'm looking here at your worksheet, is maybe, I think you could, we didn't get into vibrato, but I think we can get into that on Saturday. But do you want to just make this distinction between the basic shift and the expressive shift? That might be interesting just as a... Okay, so in shifting what's really important is you have more the fundamental shift that is more a functional shift, right? Então, a gente vai só abordar como um último ponto da mão esquerda
deixando vibrato para o sábado, a gente vai abordar essa diferença entre a mudança básica e a mudança expressiva. So the basic shift, what's important is that we actually, again, that we prepare and that we lean cleanly at our new destination as if you would play in one position. Então, a chave da mudança básica e a ideia da chave é que a gente prepara e que é o processo que a gente chega limpo, né? É uma mudança que a gente não quer destacar. And the next person, the colleague that is going to talk about left hand will probably talk about this, but the idea is that you have your weight down, you release your weight, you shift on the old finger, and then when you get to your new destination, you play your new finger. And the same, you shift back on your old finger and you play your new finger when you get there. So that way always you end up having a really clean shift. Então, o princípio dessa mudança básica é que a gente tira a pressão, o peso, né? Solta o peso que está trazendo, né? O peso está trazendo a corda para o espelho. A gente solta o peso, faz a mudança no dedo antigo, chega colocando o dedo novo. E mesma coisa na descida. A gente solta o peso, desce no dedo antigo e organiza o dedo novo no final. And then with the expressive shift, it's actually with the gesture, basically expresses what the music is saying too. So for me, that's a little bit different. I'll just demonstrate to you two ways. And what I'm hearing a lot when people practice shifting drills is kind of this thing. And it has nothing to do with anything. It's not vocal in its nature, right? It's just going through the motion and you're trying to find the pitch. The problem with that kind of approach is that part of us switches off. Mm-hmm. And I think that's very dangerous in practicing. And it doesn't really practice what you need to practice. So instead of it, it's very important that you right away practice the vocal quality. So when I hear, you go past someone's practice room or something and they do... Yeah, they're vibrating everything, but it still doesn't sound vocal, right? So the way I think about it is actually that the hand expresses and the arm expresses this more vocally in itself. So there's connection, but I'm not... Right? So there's expression both physically and I hope orally too. Então, a professora aponta uma questão muito interessante. Quando a gente pensa em mudanças expressivas, tudo vai ser relativo ao contexto musical. Então, uma mudança expressiva, em princípio, seria uma mudança que a gente consegue ouvir. A gente ou não solta o peso todo, ou a gente já começa a entrar no som antes de chegar para deixar um pouco de glissando no final. Mas tudo isso vai ser em função do momento musical, mantendo uma qualidade vocal na mudança. E ela mostrou algumas coisas que a gente, andando nos corredores de uma escola de música, a gente ouve as pessoas fazendo esses exercícios, mas o que eles estão treinando realmente? Ela fez umas mudanças com vibrato e ela fez... afinados, mas não foi expressivo realmente, porque não está trabalhando essa questão vocal. Então, ela está sugerindo que a gente precisa colocar essas práticas de mudança num contexto. Se a gente quer treinar uma mudança expressiva, tem que ser com algum conceito de som já articulado mentalmente, que a gente está tentando atingir. E Elise, ela falou que o gesto vocal vem do braço esquerdo também, né? Sim. The gesture was led by the left arm to make the expressive shape.
And the last thing, I mean, obviously then you have the combination shift where you move to the new finger earlier. Again, it all depends on the expression. You can sometimes catch it right at the end, right, if you want a little bit more in there. So there are many different ways of shifting, but I think what you hear often is something that's a little bit vague. Mm-hmm. Not deliberate, and I think it's really, especially in the earlier styles of music, it's very important that the shifts are clean and they're prepared and they're easy. Então tem uma variedade grande de mudanças expressivas. A gente pode experimentar com deixando o dedo novo mais cedo para criar um pequeno glissando. Todo o timing desse processo de transferência vai depender do tipo de efeito musical que a gente queira. Mas o importante é que muitas vezes, especialmente no início dos estudos, que a gente treina mudanças limpas. Então, que a gente treina essa mudança mais básica que envolve soltando o peso. E em repertórios assim mais cedos, né, clássicos e barrocos, é esse tipo de mudança que a gente vai querer priorizar. I think on the left hand right now that's enough, because I know there's another presentation on that. One thing that I see a lot also with cellists and bassists early on or even later is that they go up too much to the upper string, and then what you get is this kind of thing. Mm-hmm. So they lose all their sound on the top string, and then they start pressing because they can't quite get that same sound that they got on the G string. Então, uma observação, só voltando para a mão direita, que é uma coisa que ela observa frequentemente em violoncelistas e contrabaixistas, essa tendência de levantar a mão demais, a mão direita e o arco, quando a gente quer chegar na corda aguda, e no caso de violoncelo, na corda Lá. So instead of going up like this, make sure that your student learns that relationship to the bridge. So basically what I do, and I didn't draw that diagram, maybe I can still share that with you, that you can share it with them. But you want to think of your bridge being part of a circle, and that your bow is like a tangent along that circle, and you follow that bridge. So the motion that results from that, if you really parallel to the bridge, instead of this, actually it's almost more of a forward-backward motion. And can you see now I'm on the A string and I'm not doing this. So actually what it allows is that you always have the weight in the string. Então, a gente pode fazer um treino para entender melhor o gesto de transferência de corda, uma corda para outra, seguindo o cavalete. E a gente observa que seguindo a cavalete vai ter mais uma sensação de abrir no braço. Então, para chegar na corda Lá, a gente acaba abrindo e não só levantando. Gudrun, I've heard someone make the comparison. I think it's really nice that when you're turning a bicycle handlebars, you don't do that. I think I like that image a lot. Tem uma imagem, na verdade, que eu aprendi com a professora Meredith, que vai lecionar no sábado, de lembrar de virar, né, uma bicicleta. E aí a gente levanta um pouco sim, mas a gente precisa ter essa sensação de abrir quando a gente quer virar uma curva. So I think really good fundamental technique is about trying to be as natural with your body and to really work a lot out of motion and to be as efficient and as easy as you can be. Então, resumindo todas essas abordagens, a professora quer enfatizar que uma postura, uns fundamentos bons para uma técnica boa sempre vem das posições mais naturais do corpo, das posições e gestos mais eficientes, mais fluidos, que essas questões de eficiência e de ser natural vão construir uma técnica mais limpo e mais que vai deixar a gente ir mais para frente e tocar um nível mais
cada vez mais avançado. So let me look here quickly, Gudrun, if there's some specific questions that would be interesting for us to bring up, and then sorry, I'm just a question I didn't quite understand. So here's a question, I think it's an interesting one. A Tamara Zamporonha Leite pergunta como ensinar todas essas técnicas que não são musicais necessariamente, que são realmente técnicas, sem desestimular o aluno. So one participant asks, how can we pass this information that sometimes can seem quite technical and not necessarily musical without, disstimulating, understimulating the student, what? Discouraging, yeah. How do you balance that? And I like that at the beginning you talked a lot about creativity. How can we avoid letting that, get bogged down when we're dealing with these more detailed techniques? That's a very, very good question. And I do think it's a really important aspect of teaching is, I think there are several different aspects. The one is that we talked about is creativity, engaging the ear. And the other one is actually mental too, because I always thought for myself, my search was to get as easy and as efficient technically as I could. And then I realized, yeah, but that's not enough. You need to, actually a lot of it is intellectual too. So you have to learn to read music, to group notes, and all of this has to go in parallel motion, right? You can't just work on the one and then add the other. So I actually believe the longer I teach that you need to work on all these different aspects. You need to work on the creativity. You need to work on the singing. My teacher that I mentioned earlier, and I want you, if you have a chance, check out his Shalomo on YouTube. It's so beautiful. But he told me when he was a kid, they had a fingerboard with holes. And he learned to put his fingers and had to sing the notes. So he immediately had a relationship to the producing that sound and what kind of sound that finger produces instead of learning fingerings. Mm-hmm. Então, a professora gostou bastante, né? É uma pergunta super interessante, essa questão de como estimular o aluno enquanto a gente está fazendo ensinamentos mais técnicas, e que o tocar realmente, a metade, mais que a metade do trabalho do tocar é intelectual, nosso conceito da música, nosso conceito de som que a gente quer, além das questões intelectuais mesmo, sobre como a gente faz grupamentos de notas, como a leitura, como que a gente entende uma frase musical. Todos esses aspectos da música tem que ir encaminhando. Não adianta a gente poder fazer coisas muito rápidas ou muito maravilhosas com a mão esquerda sem realmente ter um conceito musical, sem ter um amadurecimento musical. Então, ela acredita que a gente tem que ir trabalhando todas essas coisas juntos. Ela menciona a importância de cantar, por exemplo, no treino musical, e que o professor dela, quando eu era jovem, tinha um espelho que tinha buracos. Então, às vezes, ele tinha que cantar a nota que ia chegar, em vez de ouvir primeiro, lembrar as coisas a partir de dedilhados, ele tinha que lembrar a partir de notas e de qualidades de notas que ele queria atingir. Então, acho que, resumindo, a apresentação está indo mais para o lado técnico, porque a gente está apresentando técnicas de como ensinar, né, as posturas e questões, mas é claro, tudo isso tem que ser combinado com outras abordagens. E, Tamara, eu sugiro que amanhã, na aula sobre aula em grupo, e também no domingo, a aula sobre repertórios, jogos musicais, e provavelmente na última reflexão sobre ensino em projetos sociais, a gente vai levantar outras ideias para experimentação e criatividade no ensino.
tá? Então foi uma pergunta excelente. I'm very happy about this question because actually I think a lot of early teachers, when we don't know, and I fell into that myself, when we're not quite sure what to teach, we fall into the things that we learned, and we often approach it like a car mechanic that wants to put things here and there and there. So we end up teaching a lot of technique. And I know my topic today was fundamentals, but I really think it's one of the greatest dangers is to get too much into the nuts and bolts on how to do everything and leave out the most essential parts that are developing the ear, that are developing the voice, etc. So if I had my way, every cello student would simultaneously enter dance and singing lessons as learning the cello. And I think we would be generally in a much better place today with musicians, because I do think all of those things, it's all about singing and dancing. So the more we develop those two things, rhythm and clapping early on, do fun games where you involve the students with clapping, with rhythms, and not always just reading that note on the page. We need to do that too, but we need to involve as many of the senses and be as creative and diverse in our approach as possible. Então, só continuando, assim, elogiando essa pergunta e essa preocupação com a musicalidade de forma muito integrado, né, e não técnica demais. Às vezes, como professores, quando a gente está no momento, a gente está sem saber o que fazer com o aluno, a gente acaba voltando nas coisas técnicas ou nas coisas que foram ensinadas para a gente. Mas é muito importante de sempre abordar essa criatividade, essa musicalidade, e se ela pudesse, ela iria requer todo o aluno de violoncelo também fazer aula de dança e de canto, porque é de dança e canto que vem a musicalidade, né, e o desejo de fazer música e a expressividade. Então, com certeza, todas essas coisas têm que ir juntos. O assunto de hoje acabou sendo um pouco técnica, mas é tudo caminhando juntos. I also reminded her, professor, that we have a session on musical games and repertoire, and I mean, I gave you a rather technical topic, so that was part of the package. I think I'm going to there are a couple of other questions about tension and about not maintaining tension in the right hand thumb. And I'm gonna maybe, unless you want to say something quickly, maybe suggest the students bring those questions to the next session. I would actually love to do one last thing, which will take 2 minutes. Okay. Deals with it, and then we're done. Ok, então tem mais algumas perguntas, pergunta de Wellington, relevante à atenção, a pergunta da Jéssica Viana sobre tensão no polegar direita. A professora vai fazer uma última demonstração e depois eu queria só lembrar vocês que vocês podem trazer mais perguntas para as próximas sessões. Jéssica, eu tenho umas ideias para vocês também, depois eu posso te repassar umas sugestões minhas também. Então, vou deixar a professora fazer uma última demonstração e a gente vai encerrar daqui a uns 5 minutos. So, one last little thing that can make all the difference to your bow hold and your bow, relaxed bow hand is actually, I believe it all comes down to the balance of the bow arm. And if the bow arm is a little bit off balance, then you will always have trouble in the hand, and usually it shows in the thumb, that the thumb squeezes. So that slight balance, and you can barely see it, can make the world's difference. And the way you teach a student, and then I'm done, is you, again, this is a crash course, but you let them dangle their arm. Can you maybe... Let me just translate that. Então, a proposta é que ao longo dos anos de ser professora, ela está cada mais certa, né? Que
as questões de tensão na mão direita, que muitas vezes acabam se expressando aqui em tensão no polegar, tem a ver com o equilíbrio da mão direita, da mão do arco, do braço, e que tem uns exercícios para a gente achar o equilíbrio certo, não indo para um lado nem o outro demais, mas achando o equilíbrio certo que vai canalizar o peso e a energia do braço de uma forma relaxada. Esse exercício ela sugere como uma coisa que vai tirar essas tensões desnecessárias. So you let the arm dangle, and then I'll ask them to just be very relaxed and release their weight as if they're sitting in an armchair. Então, deixando o braço completamente solto, relaxado e com a sensação como se estivesse numa poltrona, não numa cadeira com braços, e deixando o braço deitar no braço da poltrona. So first, I let their elbow dangle a little bit lower that they can feel their weight right there. Levantando a mão um pouquinho, o cotovelo fica pendurado. So the energy you have from your back is now leaking through the elbow. A gente pode imaginar que a energia das costas está pingando aqui, está vazando do cotovelo. So what we want to do is direct the energy all the way to the hand and into the bow. E a gente não quer que pingue aqui, que vaze aqui, a gente quer direcionar esse peso até a mão, até o arco. So what I'm doing now is I'm going to, I don't know if you can see, but I'm bringing her elbow up just high enough that she can now feel her weight sit in my hand here. Então, ela levanta o cotovelo só suficientemente para o peso agora descer para a Daphne sentir o peso aqui no pulso e na mão. And then the next step, when they feel their weight here in their wrist area, the next step is I take my other hand, my left hand, and I come over and I take their hand, can you see that? Inside like this. And now I'm going to ask Daphne to lean a little bit into my hand. Like agora a professora Gudrun vai pegar a mão do lado interior da aluna, né? E vai pedir que a aluna, nesse caso a professora Daphne, inclina, que ela exerce um pouquinho de pressão, de peso na mão da professora. And then I manipulate her arm a little bit that she can also feel the relationship to her back muscles. E mexendo a mão da Daphne, a professora está ajudando ela a sentir a relação do peso, começando nas costas e passando pelo braço e se expressando finalmente nesse contato. Now I can feel her weight. So the moment where her elbow collapses a little bit, there's no more weight. A professora está sentindo o peso da aluna. Então, se o momento que a Daphne desce o cotovelo e perde essa canalização de peso, de energia, é possível sentir que a mão fica mais leve. So I want to send that weight to the first two knuckles of my hand. Agora ela vai mandar esse peso para essas duas articulações na mão direita. Yeah, so I manipulate her arm a little bit that she can feel that, how her whole arm weight, now let it drop into the front of your hand. Agora o peso inteiro do braço da violonchelista está caindo e se direcionando por esse lugar aqui nos duas primeiras articulações. Then I take the bow and I let her feel that weight on the bow without letting her hold the bow with the proper bow hold yet. Agora ela aplica esse peso da mão, do braço, para o arco, sem deixar ela pegar o arco. Ela só deita a mão em cima do arco. Now this is more, she's really good at relaxing her weight, so that's almost more weight that we can handle. Okay, because it's a little bit too close, but can you feel that? And I let her feel the weight with me manipulating the bow at this point. Agora o aluno está sentindo o peso e a professora está deixando ela sentir o peso e guiando o gesto. So the next thing then is we go back to the bow hold.
And I let them actually help themselves with the left hand, that they can again relax about their bow hold early on, but I'm going to let you try to find that weight in your bow as you hold. Agora ela vai deixar a aluna pegar o arco com pegada e com o apoio da mão esquerda ir explorando essa sensação de peso. So you can immediately hear that ring, right? E a gente consegue ouvir a ressonância, a qualidade do som. So she's working right now with the resistance of the bow to the string, which is what creates the sound. And that's a phrase, the resistance of the bow to the string, that I use a lot with my students, that they don't think pressure, but they work. If they want less resistance, they get this kind of sound. If they work with more resistance, they get much more resonance, right? E o aluno pode trabalhar vários tipos, vários graus de resistência da corda com arco. E lembrando dessa palavra, dessa ideia de que a gente não precisa falar de pressão, mas a gente fala de mais ou menos resistência entre arco e corda. Okay, and I think that's plenty of information. Gente, eu acho que eu sei que a gente passou por 10 minutos aqui. Então, guardem suas perguntas, a gente faz o possível para deixar as respostas para amanhã, para os outros dias. Quero agradecer muito à professora Gudrun and Raschen. Thank you so much, Gudrun, for sharing your knowledge and experience with us. E obrigada por assistente, a professora Daphne, a nova violoncellista iniciante. Melhorou, a gente viu. Vocês vão adorar a apostila que eu tenho, porque vai resumir tudo que a professora falou e muitas outras coisas que não deu tempo de falar. E ela deixa o contato dela no final. I'm just letting them know, Gudrun, that you left your contact at the end of the worksheet that I'll be sending, so they can have your contact and be in touch if they need to. Yeah, and welcome to ask me about any of those things that I described, because I mean we covered only one portion of it. So if you have any questions about those later things in the handout, you're very welcome to ask. E ficam à vontade de escrever, de procurar a professora com perguntas relevantes às coisas apresentadas aqui ou coisas que tem no material escrito que vocês vão receber. Muito obrigada pela presença de todo mundo aqui. Eu sei que foi uma sessão longa, não tinha café, tomara que todo mundo amanhã vai lembrar de trazer café e bolo para dar uma pausinha no meio da apresentação. Amanhã a professora Larissa preparou uma fala sobre as experiências dela e dicas para dando aula em grupo, que é uma questão bastante interessante e desafiador. E eu acho que a apresentação tem duração de 2 horas, então, novamente, no final, a gente vai ter tempo, um pouco mais tempo do que a gente tinha hoje, mas no final a gente vai ter tempo para discussão e perguntas. Então, obrigada mais uma vez pelo interesse, pela presença de vocês. Vou encerrar aqui o live e ficam à vontade de compartilhar ou assistir um outro dia. E até amanhã. Thank you very much, and thank you for your patience. Okay, girl.